Então, pessoal, uma excelente noite a todos. É uma satisfação a gente estar mais uma vez por aqui, né? Mais uma segunda-feira, é uma segunda-feira muito importante, porque está acabando as segundas-feiras desse ano de 2025, né? E a gente vai deixar mais essa de hoje para trás, né? Mas com aquela alegria de poder acompanhar a evolução aí do nosso negócio, a evolução da nossa empresa, a evolução do nosso produto, a evolução do ozônio no mercado, né? E por que não falar, então, a evolução de muitas pessoas aqui do nosso grupo também. E isso, né, é de muito valor. Então, hoje, dia 17/11/2025, é com alegria que a gente vai, né, fazer mais uma live hoje com uma presença muito ilustre, né, da Thailise, uma graduada prata, patrocinadora nada mais nada menos que do Bagé, né, que é um dos nossos safiras. Então, é uma dupla muito forte aí do nosso negócio, que fez total diferença, né, na vida de muitas pessoas. E então é com muita alegria que a gente vai compartilhar aí, né? Eles vão estar fazendo aí. A Thailise vai fazer a primeira parte e o Bagé, então, vai estar fazendo a segunda parte, que é a parte da nossa oportunidade, do nosso negócio, né? Então, para quem não me conhece, de repente tem algumas pessoas aqui, pode ser que tenha algum convidado aqui, mas com certeza tem. Eu sou catarinense, lá de uma grande cidade chamada Ponte Serrada, né? Ponte Serrada. Geralmente as pessoas acontece muito lá. A pessoa tá, né, vai passar lá por Ponte Serrada, daí aparece lá a 1 quilômetro Ponte Serrada. Aí a pessoa vira a volta e volta, vou deixar para ir outro dia e tal. Isso acontece muito lá. Ponte Serrada, a BR corta bem no meio, né? E não tem ponte nenhuma lá, dá para passar muito bem tranquilo, né? Mas é mais de um ano que eu sou gaúcho aqui, de Capão da Canoa. A gente está muito pertinho do mar aqui, um município maravilhoso aqui do Rio Grande do Sul, né? E a gente está se sentindo muito em casa. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados acolhedores, né? Paraná, não, falando do Brasil inteiro, mas a gente tem que puxar o assado para o nosso sul aqui, que é fora da curva: Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, né? São três estados que orgulham muito o nosso país, e é muita felicidade a gente fazer parte deles e, melhor, fazer parte, então, da Ozox, que é essa oportunidade que você vai estar ouvindo falar agora, né? Vai estar recebendo muita informação do ozônio, que é algo que tem feito a diferença, tem mudado a vida de muitas pessoas, né? Falando de uma melhor qualidade de vida, a melhor qualidade do ar que a gente respira. A gente sempre fala, né? O quanto é importante um ar limpo, leve, saudável, né? E a gente sabe que aí fora não é isso que a gente encontra. Porém, hoje a gente tem essa opção, né? É sobre isso que a gente vai estar falando essa noite, sobre a opção de você ter um ar melhor no ambiente que você está, no lugar que você está. Então, acho que a Thailise reiniciou aí. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui de novo. Deu Tu tá certinho. nomeada, tá nomeada como aí, Thailise? Acho que tá, tá, Tá. Elise. Tá, É que eu tá, saí do tá. celular e entrei com o computador. Tá. Te achei. Nós Então, temos, acho beleza. que, Thailise, muitos é convidados. contigo agora aí, tá? Então, diretamente de São Paulo, é isso, né? Tenente Coelho, com você, Engenheiro Thailise. Coelho. Engenheiro Coelho, oh, meu Deus, Engenheiro Coelho. Não, a gente perdoa porque é no meio do mato aqui. A cidade que tem um ou dois semáforos, um para ir, outro para É voltar. isso aí. Pequenininha. Bom, Contigo aí. tá liberado aqui para mim? Posso colocar o
o slide? Então tá Pode bem. Deixa eu compartilhar, sim. compartilhar. Um momentinho. Vamos ver. Pronto? Estão conseguindo visualizar a tela comigo? Sim, tudo certo. Tá, perfeito. Amigos, é um prazer estarmos aqui reunidos, tá? Temos muitos convidados, alguns ainda estão entrando, ainda estão chegando. Eu tenho uma grande dificuldade de fazer a live curtinha, resumida, porque, em primeiro lugar, acho que é porque eu sou mulher, né? Mulher já gosta de falar um pouco mais que os homens. Segundo, sou palestrante. Aí piorou. Terceiro, quando a gente faz muito bem feito, a gente gosta do que está fazendo, a gente quer passar com todos os detalhes, né? E foi com todos os detalhes. Só porque é só um jeito. Oi? Não ouvi. Ah, pode seguir aí. Foi o microfone que abriu, eu já fechei, tá? Pode Ah, seguir. tá ok, obrigada. Então, foi através de todos os detalhes, o conjunto da obra, que fez com que eu acreditasse no negócio, que eu me encantasse pelo produto e também que eu visse uma grande oportunidade de negócios por trás de tudo isso, por esse conjunto, né? Mas a gente vai tentar aqui seguir de uma forma, entre aspas, resumida, mas sem perder a qualidade, tá? E depois, no individual, com a pessoa que te convidou para essa live, você pode chamar ela, dar o seu feedback, o que você achou, né? O que você ficou de dúvida. Nós temos centenas de vídeos, tá? De depoimentos, muitos depoimentos, inclusive curtinhos, de 1 minuto, 2 minutos, mas que são incríveis, tanto por resultado de produto, mas também por resultado financeiro, tá bem? Então vamos iniciar. E nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre essa empresa maravilhosa. Deixa eu só ver se o meu slide me obedece. Aqui, clicamos, vamos ver. Foi. Então, a nossa empresa, a Usox, ela fica em Maringá, tá? É uma empresa brasileira e isso é fantástico, porque um dos motivos é que o ozônio, a ozonioterapia, ela é muito difundida no mundo inteiro, mas aqui no Brasil muito pouco. Inclusive, eu tenho um amigo médico que o hospital onde ele estava atendendo ia fazer uma pesquisa com o ozônio, tratamento com ozônio, e a máquina não era brasileira, a máquina ela era de Cuba. E essa máquina precisou ser feita alguma manutenção. Resumo, foi lá para Cuba, nunca mais voltou, né? Fazia 2 anos, já tinham até desistido de fazer a tal da pesquisa. E conosco aqui, você não vai ter nenhum problema, porque a nossa empresa, ela fica, primeiro, em Maringá. Antigamente nós só tínhamos as máquinas que elas não eram bivolts, né? Hoje a gente já tem bivolt, mas poderia acontecer quando não era bivolt, alguém ligar na voltagem errada. E em 30 dias a máquina já está de volta na tua mão, já, né, revisadinha. Então é tudo a nossa mão, isso é maravilhoso, fantástico que seja uma empresa brasileira. A Ozox, ela é uma empresa que ela já tem mais de 15 anos de experiência. Ela não iniciou com as máquinas geradoras de ozônio, porque a gente sabe que ela iniciou com a parte de tratamento de piscina, e para tratamento de piscina pode ser feito, por exemplo, com cloro ou com ozônio. Então, nós atendíamos nessa parte do ozônio. E nós avançamos a nossa tecnologia e hoje nós temos um aparelho, uma máquina geradora de ozônio, e essa máquina, ela tem uma patente própria, que inclusive um dos nossos diretores da empresa, que ele é o engenheiro da qual desenvolveu essa máquina, ele até fez uma menção a respeito, e hoje um engenheiro até consegue criar uma máquina geradora de ozônio. O grande desafio é manter essa produção de ozônio sem oscilar se houver alguma mudança climática, por exemplo, tempo quente, úmido, seco, tempo frio, e a nossa máquina ela é extremamente estável. Então, são vários benefícios, nós temos alguns diferenciais. Bom, aqui já falei para vocês um pouquinho sobre a empresa, né?
Então, nós temos um time comercial e estoque próprio, tecnologia avançada, tudo isso nós temos através, tá, da Ozox. E o nosso negócio, ele é baseado nesse gás, que é o ozônio, que é algo natural, né, que Deus fez. Então, a gente, muitas vezes, talvez não tenha ouvido falar sobre ozonioterapia, tratamento de ozônio, mas todo mundo aprendeu na escola que nós tínhamos o ozônio que protege, é uma camada de ozônio que protege a Terra, tá? E o ozônio, ele é muito parecidinho, ele é, na verdade, igual essa molécula que nós estamos vendo aqui no desenho, onde são três compostos por O3, tá? Então, são três átomos de O ligados. Então, esse é o ozônio. Se fosse só dois, seria oxigênio. Quando tem um átomo a mais, aí ele já vira como se fosse um superoxigênio, que é o ozônio, tá? E o ozônio tem um grande poder transformador e regenerador do nosso organismo. Quando é que surgiu isso? Será que é uma coisa nova? Será que é uma nova moda? Então, deixa eu te falar que ele foi descoberto em 1840, tá? Por um químico que ele percebeu que ao ele dar uma descarga acima de 15 mil volts, ele percebeu que saía um gás, um cheiro diferente. Então, ele foi fazer pesquisa e ele descobriu, então, que aquilo ali era o ozônio. 16 anos depois, um físico já desenvolveu a primeira máquina geradora de ozônio, tá? E a gente sabe que a primeira vez que essa máquina geradora de ozônio ela foi utilizada, gente, foi na Primeira Guerra Mundial, não foi nem na Segunda, tá? Para vocês terem uma ideia o quanto esse tratamento ele é antigo. E os primeiros a usarem foram os alemães, tá? Quando que pode ser utilizada a máquina no ambiente? Ela pode estar auxiliando você, primeiro, na neutralização de micro-organismos. O que seria isso? Tudo que é permissivo, tudo que é maléfico. Então, o ozônio, ele se gruda, por exemplo, em vírus, fungos, bactérias, até na KPC, que é a superbactéria. Quem já ouviu falar sobre isso? A superbactéria, ela é uma bactéria extremamente resistente, que ela pode surgir, sabe aquelas gravíssimas infecções hospitalares, que são infecções que as bactérias elas vão criando mutações até o ponto de não se ter um antibiótico tão forte o possível para matar. E uma das únicas coisas que elimina a superbactéria é o ozônio, tá? É o tratamento com ozônio, para vocês terem uma noção o quanto o ozônio ele é benéfico para a gente, ele era um super protetor para a gente. Então, ele neutraliza odores, inclusive, eu tenho um amigo que ele tem uma estética automotiva e eles têm, especificamente para o mercado automotivo, eles têm uma máquina geradora de ozônio, da qual eles ligam, ela é bem forte, eles ligam, fecham os vidros do carro e aguardam 1 hora. Depois de 1 hora, o carro fica totalmente sem nenhum odor, seja de fumo, seja de lama, putrefação, o que for, tá? Vai sair o cheiro ruim. Então, até numa casa que talvez tenha um carpete, talvez numa casa que tem mofo, então tudo isso já vai neutralizar os odores, vai sanitizar esse ambiente, quer dizer, vai deixar esse ambiente limpo, livre de vírus, livre de Covid, livre de qualquer coisa, purificar o ar e vai tratar as inflamações do quadro respiratório. Quem tem alguma debilidade na área pulmonar, ela já percebe de cara, já no primeiro momento, já na primeira noite, já nota muita diferença ao passar uma noite já com o uso do ozônio, tá? E esse benefício, ele não é apenas aqui no Brasil, como eu estava mencionando, aqui no Brasil chegou um pouquinho mais lento, tá? Mas é utilizado no mundo inteiro, desde a Primeira Guerra Mundial. Então, nos Estados Unidos se utiliza, em Cuba, como é um país muito pobre, e o ozônio ele é considerado um tratamento barato, tá? Além de ser algo que não traz efeito colateral. Obviamente, cuidando as doses, né? Porque entre o remédio e o veneno sempre está na dose. Então, dentro da dose correta, que é um dos pontos principais, e esse é um dos nossos diferenciais também, o ozônio ele pode ser utilizado em mais de 200, mais de 300 tipos de enfermidades, tá? Então, a gente tem que ter em mente muito mais do que ter uma lista de doenças, é entender que ele vai restaurar cada célula do teu corpo.
tá? É utilizado na Espanha, na Itália, Alemanha, Rússia, Ucrânia, Grécia, até na África, tá? Então, pessoas de outros países muitas vezes já conhecem o ozônio de uma forma muito mais acessível do que a gente aqui, que apenas em 2023 que nós fomos ter uma lei no nosso país, uma lei complementar que liberou a ozonioterapia como um tratamento complementar, que entrou a ozonioterapia, inclusive, no SUS. Nós temos diversos postos de saúde que os enfermeiros, eles tratam os pacientes, principalmente com feridas difíceis de cicatrização, é tratado com uma máquina geradora de ozônio. Então, aqui no Brasil, a coisa tem já tido uma abertura, porém muito mais lenta do que no restante do mundo, tá? Então, já existem mais de 100 anos de estudos sobre o ozônio. Ele é algo fantástico, mas nós temos que lembrar que nós estamos aqui quase que numa briga de cachorro grande, tá? Nós temos uma grande indústria farmacêutica que, obviamente, não quer perder os seus clientes. Talvez na tua cidade você deve reparar que tenha muitas vezes uma farmácia de frente para outra, uma do lado da outra, e vai ter cliente para todo mundo, né? Então, talvez para a indústria farmacêutica não seja tão interessante algo que vai tratar o teu organismo inteiro sem afetar, por exemplo, a gente toma um antibiótico, ele estraga um pouquinho o teu estômago, um pouquinho o teu rim, daqui a pouco tu precisa de uma outra medicação. Então, acaba que, através da ozonioterapia, nós temos um grande benefício e um resultado incrível através de um tratamento muito simples. Nós temos aqui nessa tela uma imagem aqui do Dr. Bactéria, ele é muito conhecido da TV Record, ele é o embaixador da Ozox, então, com certeza, uma figura ilustre, alguém que tem um impacto na mídia, não colocaria o nome dele se não fosse algo realmente que trouxesse benefício. Quem não lembra dele, eu acho que ele é daquele Dr. Bactéria que ficou muito famoso, que as pessoas sempre achavam que o local da casa com mais germes, com mais bactérias, era o banheiro, né? E aí ele desvendou esse mistério, porque como a gente cuida muito do banheiro, muitas vezes as bactérias estão na cozinha, né? Na esponja e tal. Então ele ficou muito famoso naquela época e é famoso até hoje, né? Que mais? Nós temos, então, os nossos aparelhos geradores de ozônio. Nós temos hoje o nosso primeiro, tá? O nosso primeiro bebê, que foi essa máquina conhecida por Ozox Air. Então, ela é uma máquina que vai utilizar o próprio ar do ambiente. Então, você não precisa colocar nenhum filtro, não precisa colocar nenhum aditivo. Ele vai utilizar o próprio oxigênio que está no ambiente, na tua sala, na tua casa. Tá? Você vai ligar na tomada e aí você vai ter esse controle remoto, onde você vai selecionar o tempo que você quer essa máquina ligada. O teu consultor vai te ensinar como utilizar, é muito simples, é só apertar ali no botão e ela trabalha sozinha. E a nossa máquina, ela tem uma capacidade de atender um ambiente de até 120 metros cúbicos, ok? E nós temos uma máquina um pouquinho mais completa, que a gente conhece ela por Ozox Multi, porque ela tem a função da anterior, ela tem essa função de sanitização do ambiente, da qual a gente pode, inclusive, estar presente no ambiente, né? Não é para você colocar um inalador e inalar, mas você pode respirar ali bem tranquilamente, está dentro das normas de exposição humana, tá? Não só para o ser humano adulto, mas para crianças, para gestantes, para bebês, para animais domésticos, passarinho, cachorrinho, gato, tudo. Inclusive, nós temos muitos relatos de animais que estão tendo uma qualidade de vida melhor também. E nós temos, então, aqui nessa máquina completa, nós temos o tripé da vida. Por quê? Além da parte da sanitização do ambiente, tá? Ela tem a ozonização do alimento e da água. E aqui a gente coloca, inclusive, um ponto bem interessante. O quanto é importante a sanitização do ambiente, o quanto é importante a gente ter um ar puro, tá? Um ar realmente medicinal, algo maravilhoso que vai restaurar, não só te dar uma sobrevivência, mas algo que vai restaurar cada órgão do teu corpo, cada célula do teu corpo. Então, a gente costuma até sinalizar uma coisa bem interessante. Talvez a gente consiga ficar 15 dias sem nos alimentarmos, tá? A gente consegue sobreviver, quem sabe, uns 7 dias sem tomar água. Mas quanto tempo a gente sobrevive sem o oxigênio?
nem 5 minutos. Então, a parte do ambiente, do oxigênio, ela é importantíssima, imprescindível. Mas essa máquina multi, ela te traz um complemento maior. Ali naquele biquinho que está bem na máquina, né? Não sei se você consegue ver aqui, ó. Aqui que vai sair o ozônio. E esta máquina, ela vem com essa mangueirinha aqui embaixo, ó, que vocês estão vendo aqui o desenho. Então, a gente conecta aqui e vai mergulhar a ponteira dela, que é onde vai estar saindo o ozônio, a gente vai concentrar na ponta da mangueira e vai sair o ozônio. Nesse caso, você vai poder mergulhar em uma jarra de 1 litro de água. Em 5 minutos, vai limpar a tua água, vai tirar metais pesados, vai equilibrar o pH para um pH de 7, 7,5, que é o mesmo pH alcalino do sangue. Então, é maravilhoso. Que mais? Você vai ingerir o ozônio, tá? Que vai só trazer benefício para o teu corpo. E a gente tem a opção de ozonizar os alimentos. Para os alimentos, são 15 minutinhos mergulhados embaixo da água. Tá, Elise? Algumas pessoas me perguntam, em vez de lavar o alimento, eu faço isso, boto ali de molho e ligo o ozônio? O ideal é você primeiro lava o teu alimento em água corrente e tal, e coloca ali só para fazer essa higienização, né, um pouco mais profunda. E uma das coisas que o ozônio vai fazer, além de eliminar qualquer bactéria e tudo mais, ele também vai eliminar em torno de 99,9% do agrotóxico que tem naquele alimento. Praticamente é como se você estivesse tornando o teu alimento um alimento orgânico, tá? Então, é só benefício para a nossa saúde, tá? Então, essa máquina aqui, ela tem as 3 funções. Um outro ponto que nós temos aqui de diferencial, que eu estava mencionando a vocês, é sobre o quanto a máquina emite. Por isso que é um laudo de emissividade, tá? O que acontece? Existe uma regra, tá? Para o ozônio não ser pouco demais ao ponto de não fazer nenhum efeito, mas ele não pode ser além daquela dose para não chegar a ser tóxico. Então, ele tem que ficar entre 0,002 a 0,008. E a Universidade Federal Fluminense, que é uma universidade pública, fez todos os testes com a nossa máquina, inclusive de temperatura, de umidade, de tudo que precisa, para realmente nos emitir esse laudo que ela comprova que a nossa máquina ela permanece entre a dose recomendada, inclusive dentro de uma dose até um pouco mais de segurança, que é de 0,002 a 00, desculpa, 0,06, tá? Então, nós temos esse diferencial. Podem existir hoje no mercado, não são muitas opções, mas existem algumas opções, talvez bem mais caras e também um pouco mais baratas. Só que, se você tem a tua saúde em jogo, você vai querer algo que é comprovado que realmente está dentro do que você necessita para a tua saúde e também sem te causar nenhum mal. Então, a gente tem esse laudo que nos traz esse respaldo. É a única empresa do Brasil que tem esse laudo hoje. E nós temos ainda um plus, tá? Que é um laudo de efetividade da Unicamp. Então, uma virologista muito famosa, ela fez todos esses testes, é uma virologista de respeito da Unicamp, que é uma universidade ali de Campinas, tá? Famosa no Brasil inteiro. Ela fez todos os testes com a nossa máquina e ela constatou que depois de 5 minutos que essa máquina ela está ligada no ambiente, ela já elimina qualquer vírus, bactéria, fungos, inclusive elimina o COVID, tá? Então, essa infectologista, essa virologista, ela fez todos esses testes e ela constatou isso e ela deu esse laudo. Você pode pedir para a pessoa que te convidou para assistir, nós temos os PDFs à nossa disposição, tá? Então, são laudos de credibilidade, de instituições super reconhecidas. Então, é mais um plus, uma garantia para você, da qual você vai ter essa proteção, tá? No ambiente da tua casa, do teu trabalho e tudo mais. Além da máquina geradora de ozônio, nós também trabalhamos com uma linha completa de óleos ozonizados. Que tipo de óleo é esse, tá? Poderia ser um azeite de oliva, poderia ser um óleo de gergelim, poderia ser, porém, existem estudos que comprovam que o óleo que permanece, que ele segura o ozônio por muito mais tempo, é o óleo de girassol, tá? Então, vai ser um óleo de girassol ozonizado,
E a gente poderia simplesmente ter isso e já estava ótimo. Porém, a nossa empresa ela desenvolveu um blend de óleos. O que que é isso? Seria alguns aditivos naturais a mais que vão potencializar determinadas regiões. Por exemplo, eu até tenho aqui comigo, aqui em casa, eu tenho todos, né? Mas deixa eu pegar um aqui para vocês, só para dar um exemplo. Por exemplo, do que é para o rosto. Achei. O do rosto, girassol ozonizado, ele vai ter argan, ele vai ter castanha do Pará, vai ter jojoba, tá? Rosa mosqueta, gerânio, lavanda e óleo de olíbano. Então, você compreende que ele é um óleo potencializado só com coisa boa. Esse para o rosto, ele é aquele óleo para retardar o envelhecimento, né? Então, ele é para aquelas linhas finas, né? Que já está criando alguma linha do tempo. Que mais? Para melasmas. Então, para o tratamento da pele, especificamente do rosto, tá? O spa sensual, ele é um óleo específico para as regiões íntimas, inclusive para tratamento até de hemorroidas, mas para regiões íntimas ele também é utilizado. Então, nós temos o Slim e o do corpo, que eles ativam a nossa circulação, um deles vai ajudar a desinchar, o outro auxilia até na parte de celulite. O esporte, ele tem um poder bem interessante de analgesia, principalmente para dores musculares, ele é muito bom para fazer massagem. O spa verão, ele é um óleo específico para pós-sol. O de mãos e pés, eu acho fantástico ter em casa, para mim, assim, ó, uso obrigatório. Por quê? Porque eu tenho adolescente em casa, gente. Vocês já viram o chulé de um adolescente? Terrível, né? O de mãos e pés, ele é específico para chulé, para frieira, para micose, então ele é muito bom. O de pele jovem é para quem está passando por aquela fase hormonal, que está com muita espinha, cravo, então ele te ajuda a ter uma pele muito mais bonita e limpa. O capilar, você vai passar algumas gotinhas na ponta dos dedos e vai esfregar no couro cabeludo. Ele vai ativar a circulação dessa região e ele também vai regenerar. Então, nós temos vários casos de pessoas que estavam com uma queda de cabelo altíssima, que já estava dando para ver o fundo da piscina, e o capilar ele ajuda muito, tá? Até em dermatites e tudo mais. E o Regenera, ele é um óleo maravilhoso, justamente para regenerar a pele. Então, para feridas, para queimaduras. Eu tenho uma amiga que ontem ela estava comentando comigo que até para assadura do bebê é instantâneo praticamente. Então, ele é maravilhoso. Todos os nossos óleos, eles são muito bons. Então, é interessante, se você puder, ter pelo menos um de cada. E agora, eu gostaria de chamar para a nossa apresentação, deixa eu interromper aqui o compartilhar. Nossa, eu acho que eu nunca apresentei tão rápido. E, gente, esses dias eu fui apresentar domingo aqui em casa, no bate-papo, mostra vídeo, mostra não sei o quê, levamos quase 3 horas de apresentação. Então, olha, 30 minutos para mim tá de flash. Mas foi um resuminho aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho da nossa empresa, um pouquinho do que nós temos aqui hoje a oferecer, tá? O que mais me encanta são realmente os depoimentos, a transformação na vida das pessoas, pessoas assim que talvez estavam sem esperança já, pessoas que estavam acamadas. Então, hoje nós temos na empresa não só clientes, mas até distribuidores com pessoas que já estão com idade avançada, com muita experiência de vida, né? Até os seus 80 anos fazendo negócio. Por quê? Porque são pessoas que têm muita gratidão pelo resultado que elas tiveram, e não é nem só pela questão financeira, mas principalmente pela qualidade de vida. Eu sou apaixonada pelo depoimento de uma senhora que ela estava com uma ferida terrível, dava para ver o osso da perna dela, e ela estava 6 anos tratando aquilo, e quando você tem uma ferida muito grande, tá? Ela vai necrosando, então você faz ali a asepsia, você vai fazendo o curativo, e aquilo ali vai aumentando, vai putrefando, então tem que passar bisturi, tem que tirar, é dolorido, gente, é uma tortura aquilo. E essa senhora, ela estava fadada a amputar a perna. E em apenas 3 meses, com a máquina no quarto dela, ela só respirando, o ozônio entrando na corrente sanguínea e restaurando todo o corpo. Então, de dentro para fora, que o ozônio, quando tu respira, ele vai para a corrente sanguínea e vai passar da raiz do teu cabelo à pontinha do pé. Em 3 meses, ela fechou a ferida dela.
Então, o depoimento dela é fantástico, que ela chega a embargar a voz, ela se emociona. E nós temos muitas pessoas que estão tendo seus resultados próprios, né? E isso é maravilhoso. Então, a gente consegue trazer qualidade de vida para as pessoas num preço justo, com algo natural, algo que não vai fazer mal para a saúde dela, algo que dura bastante, porque uma máquina dessa, você vai poder usar ela por 10, por 12 anos, tá? Na tua família, na tua casa. Então, são muitos benefícios, tá? Um dos pontos que eu acho bem interessante também ressaltar é que o ozônio, ele age dentro da célula do nosso corpo. Quando a gente aprendeu na escola sobre célula, ela tem o núcleo, então ela tem várias coisinhas dentro dela, e uma delas se chama mitocôndria, tá? Não vou entrar dentro da parte técnica, mas nós temos todo um estudo sobre a parte técnica também. Mas essa coisinha chamada mitocôndria, o ozônio ele vai agir ali dentro. Então, que é onde vai oxigenar todas as células. E essa mitocôndria, ela é responsável não só por oxigenar as células, mas também ela é como se fosse uma fornalha. Ela faz uma troca, tá? É como se fosse um câmbio. Ela recebe a glicose e entrega energia para o corpo. Então, a pessoa que está ali utilizando o ozônio, ela vai estar oxigenando todas as células dela. E você sabe que o câncer, ele é uma célula que teve uma disfunção de oxigenação. Então, muitas vezes, posso eu hoje não estar com câncer, mas através desta máquina, inclusive, estou prevenindo ele na minha casa, na minha vida, com a minha família. Nós não podemos prometer resultados, porque cada organismo responde de um jeito. O ozônio também, ele acaba tendo um efeito analgésico, tá? Então, ele tem vários benefícios para o nosso corpo. Como eu falei, a gente hoje está aqui de uma forma um pouquinho mais condensada, um pouquinho mais resumida devido ao tempo, mas ele também ele é analgésico. Então, só para vocês terem uma ideia, tem pessoas que na primeira noite que tinham dores articulares, dor no braço, dor nas costas, na primeira noite já tem resultado. Mas eu tenho situações de pessoas que têm uma doença grave, uma doença que não desejo para ninguém, que é a fibromialgia, né? Que é uma dor extensa, dói da orelha até a ponta do pé. Então, tem pessoas que, inclusive, ficam acamadas, porque dói tudo, a pessoa não tem mais vida. E nós temos casos de pessoas que estavam num grau de dor tão alto, e em 10 dias já terem resultado de não ter mais essa dor, em um mês não ter mais essa dor e poder ter uma vida normal, né? Poder pegar até um tênis e sair correndo, que nada dói. Então, são relatos, assim, realmente inspiradores, certo? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou passar agora a palavra para o meu filho do negócio, né? O meu primeiro distribuidor. Eu digo o meu filho preferido, né? Aí as pessoas olham o rapaz da minha idade, né? E como assim, filho dela? Filho no negócio, né? Não é filho de sangue, mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho e também ele é muito inspirador. E a minha primeira parte foi essa, de falar um pouquinho sobre a empresa, sobre o efeito do ozônio, tá? Mas eu vou deixar a parte de como a gente ganha dinheiro neste negócio, eu vou deixar com alguém que entrou depois de mim e já está ganhando o dobro do que eu, tá? Então, vou deixar para o Bagé. Bagé está aqui, Bagé? Cadê o meu amigo Bagé? Vamos ver se a gente Boa libera o noite. microfone para ele. Boa Ah, noite, Thalise. Tá me ouvindo aí? Tudo certo? Agora Meu sim, Deus. tudo certo. tá se procurando aí, Bagé. Antes eu achei um Valmir, agora achei o Bagé. Show, Só para te Bagé. colocar. Certo. Maravilha. Parabéns, Thalise aí. Ótima primeira parte, né? Bem sucinta, resumida, mas com todas as informações que precisávamos. A gente gosta de falar sempre aqui, né? Especialmente para os novos, que nossa intenção, nosso objetivo nessa primeira conversa não é tornar ninguém especialista em ozônio, porque o ozônio tem muita conversa, tem muito, realmente muito conteúdo aí. E a gente quer, assim, passar uma ideia. Eu vi alguém comentando aqui no chat, nossa, meu Deus, essa máquina faz tudo, então. Saibam que o que a Thalys falou até agora, ele é, olha, 5% do que a gente tem visto no dia a dia da máquina. Eu brinco com o pessoal, né, quando a gente comenta sobre isso, falei, parece algo milagroso. E por sorte, o que parece realmente acontece, né? Não é exagero. A gente até cuida para falar com as pessoas a respeito dos resultados. A gente, né, fala geralmente um pouco a menos do que tudo que a gente tem visto aí quando a gente fala para alguém que não conhece o ozônio, que não conhece, né, os benefícios, a pessoa, não tem como ser verdade isso aí, né? Só pode ser conversa de vendedor.
mas graças a Deus a Ozox realmente é uma grande bênção. E para, né, para não ficar só na nossa conversa de vendedor aqui, vamos de repente usar alguém que está na live aqui que já é usuário da máquina há mais tempo também, né? Eu uso já há quase 2 anos. Para mim, a rinite maravilhoso, né? O resultado. Leonir, né, que aqui está, que iniciou o trabalho com a gente aqui, né, que convidou a Thalys, que me convidou. Sei que ele entrou por causa da mãe dele, né, que teve um ótimo resultado na questão da asma e tudo mais. Mas a gente tem aqui pessoas na live com resultados muito mais impressionantes, né, na saúde. E estou vendo, inclusive, aqui na minha tela, eu vou chamar ela, se ela puder contribuir aqui, a nossa querida amiga Beth Camargo. Beth, tu poderia nos dar o depoimento aí de forma resumida também, só para as pessoas que não te conhecem ainda, entender um pouquinho como é que era a tua vida antes do ozônio, quando tu conheceu, quanto tempo tu usa e como é que está sendo para ti, né, nesses meses de uso do aparelho. Boa noite, seja bem-vindo à live, sempre um prazer tê-la conosco. Boa noite, Bagé. Boa noite a todos. Muitos que estão aí já conhecem a minha história, mas sempre tem um que nunca ouviu, né? Eu vou resumir aqui antes um pouquinho de antes eu usar o aparelho. Tudo bem, em 2020 eu cheguei no auge da dor. Eu tenho artrose em todo o corpo, desde a cervical até a ponta do pé. E tô com dois tendões rompidos, um em cada ombro, sendo que a bolsa está vazia, não tem líquido. Tenho o túnel do carpo, que teve uma melhora, mas com frio voltou um pouquinho e às vezes incomoda, mas nada que atrapalhe o movimento. Eu tenho uma prótese na bacia e outra no joelho, sendo em pernas diferentes, né? Então, com isso, o meu andar é meio cambaleando, porque numa das cirurgias a minha perna ficou mais curta do que a outra. Eu tinha dores assim incríveis. Eu fazia osteopatia, acupuntura, eh, fisioterapia, choque, eh, ultrassom, hidroterapia. E tudo que você pode imaginar. Fiz célula-tronco, fiz a ozonioterapia medicinal. Esses, assim, algum momento davam uma aliviada, mas sempre voltava. Quando foi em fevereiro desse ano, eu adquiri a máquina, pois eu, aliás, antes, um pouquinho, ano passado, eu adquiri uma cadeira elevatória para colocar na escada da minha casa, pois eu não tinha forças para subir a escada. E eu estava dentro de um quarto, praticamente 24 horas deitada, porque era a única maneira que eu conseguia ter um alívio das dores, mesmo tomando remédios fortes e nada melhorava. Quando foi em fevereiro desse ano, eu, sem ter muita grana mesmo, falei, seja o que Deus quiser. Comprei um aparelho, chegou para mim dia 18 de fevereiro. Quando foi em 9 dias, mais ou menos, eu já estava sem dor. A Arlene falou para mim, vamos fazer um depoimento no domingão. Eu falei, não, ainda é cedo, não tem que esperar um pouquinho para ver se isso é verdade, o que está acontecendo comigo. Aí, quando foi dia 9 de março, eu dei o meu primeiro depoimento. E isso aí é o que normalmente todo mundo conhece, né? Hoje, além desses problemas que eu tinha, eu já tive, assim, resposta em outras coisas. Eu estava com problema no estômago, no duodeno e no esôfago. Fiz o exame há pouco, a gastrite já tinha desaparecido. Isso só usando ozônio. Pressão está estabilizada. A diabetes, que eu sou pré-diabética, mantém normal. Mas o que? Ah, tive um problema
sério de cistite. E isso só usando o aparelho em direção ao meu corpo melhorou em poucas horas. A médica mandou fazer exame de urina e deu tudo negativo. Então, são coisas que no dia a dia a gente vem notando sempre melhora de alguma coisa. Eu aconselho a usar esse gás porque realmente ele é milagroso. E isso aí, acho que dá para pôr uma Dá uma, luzinha na cabeça dos outros, né? dá uma resumida, né, Beth? Maravilha. É, Obrigado pela participação. Ah, pessoal, até eu usei, tô usando a camiseta aqui, né? A camiseta nós fizemos para a convenção do ano passado, Águias do Oeste, lá em Itajaí, Porto Belo, mas nós tivemos esse ano também, agora pouco tempo atrás, ali, final de outubro, uma convenção lá no Pousada Morro do Sol, salvo engano. Se alguém for na internet pesquisar aí, nossa, é um lugar lindo, mas íngreme. Lá uns 150, 200 metros de subida. E desses 200 metros, pelo menos uns 100 metros é degrau, é a escada. E a Beth lá estava conosco, para cima e para baixo nas escadas lá, como se fosse, né, algo totalmente normal para ela. Mas aí quando a gente olha o vídeo dela de meses atrás, esse vídeo dela, né, na casa dela, sentando na cadeira elevatória, subindo poucos degraus de cadeira, porque não conseguia subir direito, e agora a gente vê ela, como a gente brinca aqui no Sul, saracoteando por aí, né, bem faceira. A gente teve outro encontro, né, outra convenção da empresa em maio, lá em Foz do Iguaçu, foi passear nas cataratas, enfim, a gente viu um monte de vídeo dela também por lá passeando, subindo degraus, lanças de escada e tudo mais, né? Então dá para a gente ter uma ideia do quanto impressionante realmente, né, é o efeito do ozônio, né? É difícil mensurar, né? A gente fala, quanto que custa o aparelho? Muitas vezes as pessoas nos perguntam logo de cara, eu vi esse aparelho na internet, eu vi em algum lugar, qual o valor dele? Eu brinco, falei, cara, o valor não tem como calcular. Ele tem um preço, né? O preço é tabelado pela empresa. A gente pratica esse preço em qualquer lugar do Brasil. Então, o preço existe. O valor, quanto que vale para a Beth? Pô, tenho certeza que ela gastou 22 mil naquela escada dela lá que não resolveu o problema dela. O aparelho resolveu. Então, valeria muito mais que 22 mil. Mas, para nossa sorte, ele é muito, muito menos que 22 mil, né? Mas, ou seja, para quanto que vale, né? Tem pessoas aqui, né? Exemplo, que a gente tem também aqui, que é o Juarez do Parkinson, aqui em Novo Hamburgo, que foi uma das primeiras pessoas que eu levei o aparelho, né? E ele tá um resultado incrível aí, quase 2 anos de uso, reduzindo medicação, né? Não aumentou nenhuma vez a medicação nesse tempo, e ainda está reduzindo a medicação, efeitos fantásticos. Ele estava conosco também lá na convenção, jogando ping-pong com a gente, né? Nos dando uma surra no ping-pong lá. Então, imaginou o cara com Parkinson, a gente imaginou, não vai jogar nada do ping-pong, né? Precisa jeito ali, né, com a raquete. O Juarez dança chamamé figurado aqui no Rio Grande do Sul, enfim, então, cara, é um fenômeno realmente. E Parkinson há 10 anos, né? Então, o efeito da máquina não é que o aparelho vai curar o Parkinson dele, a gente sabe que o Parkinson vai acompanhar ele, pelo resto da vida. Mas tem sim o ozônio amenizado muito os efeitos da doença no corpo dele, e especialmente, né, isso o relato dele, em quem estava presente ontem na live, ele estava inclusive contando a história que ele tinha uma grande preocupação, porque a cada 6 meses, 9 meses, ele precisava aumentar a dose de medicamento para poder manter, né, os efeitos do Parkinson um pouco mais controlados. Então, agora, passado quase 2 anos, ele não aumentou nenhuma vez e ainda reduziu, né, alguns medicamentos. Então, são coisas incríveis que a gente brinca com ele de olha, a fábrica acabou, não tem mais máquina. E eu tenho um cliente precisando, me devolve tua máquina, me vende de volta tua máquina. Ele fala, cara, leva meu carro se quiser, mas sem a minha máquina, não fico mais. Então, essas e outras muitas histórias que a gente tem, né, sobre o ozônio. Mas, como falei antes, né, a ideia não é tornar ninguém especialista em ozônio hoje. O que nós vamos fazer, sim, botar um papo e tentar aí passar um pouquinho de como que a gente faz, então, para empreender nesse mercado de ozônio. O mercado de ozônio é uma tendência total aí, né, de mercado. Eu vou explicar um pouquinho agora o porquê disso. Deixa eu achar aqui como é que eu faço para me compartilhar a minha tela, que eu já começo a explicação ali pelos slides, para seguir uma sequência mais lógica ali, que tem bastante assunto também. Então, vamos tentar seguir um padrão. Só me dá um minutinho que eu já faço isso. Pedir uma ajuda aqui. Você quer que eu compartilhe, Bagé? Qualquer coisa eu ponho aqui.
E foi. Bagé, se tu precisar de depoimento da parte financeira, ó, gente, o Bagé entrou depois de mim e tem um resultado melhor que o meu, né? Mas eu estou com o meu escritório virtual aberto aqui, qualquer coisa. Mas tem outros escritórios aí também para o pessoal compartilhar. Já está abrindo aqui a live. Vamos usar o teu Citalize na sequência, então eu vou te chamar para te contar um pouquinho como é que tá sendo para ti aí. Tá. Deixa eu ver se vai dar certo aqui agora. Não tá, né? Ele abriu a tela, acho que tem que ir passando pro ladinho até chegar nessa parte do financeiro, né? Deixa eu ver aqui agora. Para mim abrir ela na tela cheia. Não ainda? Não, ó. Ainda tá só Aqui a aquele tela símbolo. tá cheia, mas já tente passar para ver se tu consegue aí passar os slides. A tela tá normal, tá a tela cheia mesmo, Tá a tela cheia? tá? Tá. Vai no slide. Vamos. Se ele não estiver avançando, clica no próprio slide, que às vezes ele vai. Pelo menos comigo aconteceu isso. Deixa eu ver aqui. É isso. Clica nele e daí passa de novo. Pode destravar, às vezes pode travar. Tecnologia ao vivo é assim, gente. Uhum. Isso é uma prova que para ganhar dinheiro com os óculos não precisa entender muito nem de tecnologia, né? Fácil trabalho. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Peso. Agora eu acho que tá compartilhando para vocês a tela e tá aparecendo, Leonir? Tá aparecendo. Só a primeira tela. Tá passando aí para você. Fecha e abre de novo, mas já faz o processo de novo. Provavelmente Não, mas que só para primeiro tá um aí. É que para mim tá aparecendo só Pode vocês, fechar, né? dá um stop e abre de novo. Aí, agora tu vai ver, ó. Tá, agora acho que sim. Tô vendo aqui agora, vamos ver se vai passar adiante. Lá, amor. Tá na mesma tela, por enquanto. Foi. Agora vai. Obrigado. Agora. Enquanto isso, deu tempo todo mundo dar uma ajeitada na cadeira, tomar uma água, encher o chimarrão, aquecer a água. E agora vamos, então, né, para os óxidos. A gente vai pegar as partes que a Thalys já falou, então eu vou avançar aqui até a parte que ela parou ali. E aí eu sigo na parte comercial. Pessoal, então, para quem não me conhece também, eu sou o Bagé, morador aqui da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Conheci a Ozox em dezembro de 2023, por convite da Thailise e do Leonir, né, os dois colegas que estão aqui auxiliando na live de hoje. A Thailise fez a primeira parte, o Leonir está nos dando suporte aí. Na época, eu, por sorte, já conhecia um pouco sobre ozônio, conhecia sobre ozônio medicinal, né, não conhecia a Ozox, mas sabia que o ozônio realmente tinha muito potencial. E a Thalys me chamou lá, Bagé, tá vindo um cara me mostrar um gerador de ozônio. Se ela fosse for legal, eu vou te chamar para conhecer também. A gente já era parceiro já, né, amigos de outro trabalho comercial. Aí eu falei, Thalys, o ozônio, já estudei a respeito, sei que tem muito potencial, mas o cara vende gerador para hospital, para clínica, como assim? Ah, não sei, ele me disse que é um gerador para usar em casa, usa no escritório, tu liga no quarto para dormir. E aí veio aquela pergunta, mas como assim não pode respirar ozônio? Como que usa em casa? Quem é que aplica? Quem é que injeta o ozônio na gente, né? Ela falou, também não sei mais detalhes, mas ele vai vir aqui me dizer que é um negócio bem legal, que tá ganhando um baita de um dinheiro com isso e vai me mostrar. Aí eu falei, cara, se for
Se for verdade, pode ser uma grande novidade do mercado, ou pode ser conversa fiada do vendedor. Então, mas vamos conhecer, vamos avaliar, vamos analisar. Não conhecia o Leonir na época, né? Hoje a gente está aí, grande parceiro de negócio, grande amigo, já, né? Quase 2 anos de trabalho. Mas foi assim que iniciamos na Usox. Então, ele veio, mostrou para a Thalys, ela gostou e me chamou para conhecer. E aí eu fui, conheci, falei, cara, faz muito sentido, né? Se for tudo isso, realmente é um grande negócio. Vamos iniciar, vamos testar na prática. Comprei uma máquina para mim usar. Primeiras noites, né? A rinite já muda totalmente. Então, gostei muito, veio Natal, veio Ano Novo, tava usando, tava gostando. Aí, para iniciar a parte do trabalho, a parte comercial, eu resolvi ir lá. Teve oportunidade para mim também. As coisas vão se encaixando, né? Quando é o momento. Eu fui lá para o Paraná conhecer a fábrica. Então, comecinho do ano de 2024, fui lá conhecer a Usox, conhecer a fábrica, conheci lá o presidente, dono da fábrica, enfim, conheci todo mundo lá. Fui para Cascavel, conheci pessoas lá que trabalham há tempos com a Usox, né? Vários colegas que hoje a gente também é amigo de trabalho aqui, que já trabalhavam há tempos com a Usox, com um ótimo resultado. Vi esses relatos, ouvi e vi esses relatos de clientes de uso lá pessoalmente, né? Presencialmente. Então, voltei do Paraná muito encantado, muito animado com a ideia, porque nós estávamos conhecendo e nós éramos os pioneiros, basicamente, na região. Por sorte, passado quase 2 anos, nós ainda somos os pioneiros em quase qualquer lugar do Brasil, né? Tem pouca gente trabalhando ainda pelo potencial que tem o mercado. E falando sobre isso, né? Potencial do mercado. O mercado de ozônio está em, né, num crescimento acelerado aí, mas ainda engatinhando perto do que ele pode fazer. Nós temos algumas informações aqui na tela, mas eu vou falar de algumas coisas que, para mim, me ajudaram na época, né, a avaliar o mercado. Então, nós conhecemos, foi dezembro de 23. Aí, pesquisando sobre o mercado de ozônio, né, verifiquei que tinha saído lá em agosto de 23, ou seja, uns meses antes, tinha saído, né, tinha sido sancionada a lei da ozonioterapia. Opa, então foi com isso que começaram a abrir-se portas para o ozônio que até então não tinha, né? O ozônio a gente vai pesquisar, estudar por ele, tu vai encontrar coisa lá no YouTube, no Google, enfim, 10 anos, 15 anos, ou até lá da Primeira Guerra Mundial, como a Thalys comentou antes. Porém, no Brasil, né, a gente via de regra um pouco mais atrasado, infelizmente, mas mesmo no Brasil, a gente acha coisa de 15 anos, 18 anos, 20 anos atrás já sendo usado. Inclusive, nós temos duas entidades, né, nessa pesquisa também, daí eu descobri, tá, então não sabia. Nós temos a ABOZ, ABOZ, Associação Brasileira de Ozonioterapia. Ela foi fundada em 2006. E temos a SOBON, 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 Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Medicinal. São médicos que fizeram, né, estudos fora do país, aprenderam sobre o ozônio, trouxeram a prática para cá e fundaram associações, criaram associações para defender o uso do ozônio, para que isso possa ser difundido e alcance, né, a população de forma mais ampla, que infelizmente, né, pouca gente conhece, talvez por interesses contrários, ainda que, como a Thalys comentou, se a gente pudesse usar na nossa casa, todo mundo, um aparelho desse e auxiliasse em quase todas as patologias, naturalmente, ia reduzir muita medicação, né? A gente sabe que tem pessoas que lucram muito com a medicação, né? Não à toa, os melhores pontos da cidade são ocupados por farmácia, via de regra. Então, é um inimigo poderoso aí do nosso mercado. Mas seguindo então aqui, né, vamos adiante. A gente tem aqui mais algumas questões estatísticas, né, sobre a parte de estudos, que a gente consegue ter uma noção, então, de como é que está, né, a nossa situação em termos de vírus, pandemia. A gente passou por vários perrengues aí, inclusive aquele nosso laudo lá da Unicamp, que fala sobre isso, né, que a gente conseguiu, em 2021, no auge da Covid, levar um aparelho para a Unicamp e testar lá, e foi, então, comprovado que, inclusive, o vírus do Covid, nosso aparelho elimina do ambiente. Então, tem muita coisa bacana sobre o ozônio, e se você consegue depois pesquisar com mais detalhes. Como que funciona, então, o nosso modelo de negócios? Vamos entender um pouco mais sobre isso. E aqui a gente tem o modelo de venda direta, e tem como funciona também o modelo tradicional. Tradicional, sai da fábrica, distribuidora, atacadista, varejista, todos eles, né, têm o seu custo operacional, todos eles colocam a sua margem de lucro em cima do produto. Via de regra, né, atacadista, varejista já trabalham também com a questão de propaganda, né, então gasto com mídia, gasto com marketing, e aí depois chega no cliente, naturalmente o cliente paga por todo esse custo, por toda essa cadeia, né, de distribuição, que é o caminho natural dos nossos produtos do mercado. E aqui nós temos o modelo da Usox, modelo de venda direta, que várias empresas usam, né, no Brasil, empresas de filtro de água, de colchão magnético e assim por diante, né, muitas empresas de cosméticos, exemplo Natura, Avon e outras aí muito conhecidas há décadas no país.
que fazem? A gente liga a fábrica diretamente ao cliente. Então, nós somos unidade de negócio, nós somos distribuidores, nós compramos a fábrica e entregamos ao cliente. Então, a gente naturalmente faz bastante coisa também. A gente acumula esses trabalhos, né, do distribuidor, atacadista, então fica tudo com nós, né? A gente faz o trabalho da propaganda, a gente faz o boca a boca, né? Fala bem do produto, vende para o cliente, entrega para o cliente, cobra o cliente, dá, né, o pós-venda para o cliente, dá o suporte para o cliente. Então faz várias, acumula várias funções. Porém, grande parte desse dinheiro que ficaria distribuído no caminho, no tradicional, ele vem parar no nosso bolso. Então é um trabalho extremamente recompensador financeiramente. E aqui, né, a gente tem ainda, além de tudo isso, né, a satisfação de ver depoimentos como esse da Beth aí toda hora brotando aí no nosso WhatsApp. A gente tem os grupos, né, de colegas distribuidores, e é difícil passar um dia ali sem alguém colocar um depoimento novo, um áudio de cliente, um vídeo de cliente, um texto do cliente que printado e colocado ali no grupo, o cliente agradecendo por ter chegado até ele o produto, impactado, animado com os benefícios que já começou a sentir nos primeiros dias. Via de regra, é assim que acontece, né? Nas primeiras noites já dorme, nossa, dormi muito melhor, aquela dor começou a aliviar, enfim, acordei com mais disposição e N coisas, né, bacanas que a gente ouve no dia a dia. E aí, então, como que funciona, como que eu posso fazer parte do negócio da Usox? Uma coisa que eu fiz, e eu gosto sempre de deixar como sugestão para todo mundo que está conhecendo, né? É normal que nós, vendedores, a gente vai falar bem do nosso produto, chovendo molhado. Estranho seria se eu viesse aqui, a Thalys viesse aqui, o Leonir viesse aqui e falássemos, né, defeitos do produto, problemas do mercado, outras coisas. É natural que a gente fale bem do nosso produto, como qualquer vendedor. Porém, né, a nossa função, nossa intenção aqui hoje é passar informações para vocês. Com essas informações, vocês podem acessar e pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Como eu falei, né? Falei da legislação de 2023, temos outra legislação que saiu agora em 2025, então, ou seja, é um mercado que está recebendo aí alguns incentivos em termos de legislação, ou seja, está então, se abrindo portas literalmente para o ozônio e a gente deve viver aí uma onda muito, muito maior nos próximos anos de ozônio. Já vem nesses últimos 2 anos, né, com essa primeira legislação lá de 2023, uma crescente muito grande no mercado, mas tendência total que cresça muito e a gente deve viver uma grande onda na próxima década com o ozônio. E para nós, né, para nossa grata satisfação aí e sorte, até poderia dizer, né, que a gente fala que a sorte existe ou não existe? Dizem que sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Nós estamos aqui preparados com um ótimo produto, com uma ótima empresa e por sorte estamos tendo legislações que nos favorecem. Então a gente, né, tem muita confiança. Não vou falar certeza, porque na vida a única certeza realmente é a morte, né? Todo o resto são possibilidades. Mas agora sim, existem sim indícios, né, indicativos, e tudo aponta para uma grande onda no mercado de ozônio. E nós vamos poder surfar essa onda desde o começo, né? Se você fizer uma reflexão aí, não importa a idade que você tenha, 40, 50, 60, 30, 80, quando foi que você pegou uma onda, né, de algum produto aí e você foi um dos pioneiros? É muito raro, via de regra, quando a gente fica sabendo que existe, né, já passou o grande boom. Embora a gente, né, que tem aí uns 40 ou mais, viveu onda aí, né? Surgiu o celular na nossa época, surgiu a internet na nossa época, né, em larga escala, enfim, então a gente já viveu algumas ondas. E por que não aproveitamos antes? Que a gente ficou sabendo depois que todo mundo já sabia, né? Quando já era comum. Embora ainda assim hoje existam oportunidades. Gosto também de usar como exemplo, que daí eu também vivi bem de perto isso, a placa solar. Se a gente estivesse aqui trocando uma ideia sobre placa solar, um negócio que vai no telhado, que pega energia do sol, que vai ser muito bacana, inovador, mas essa conversa fosse há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando ninguém sabia o que que era, nem sabia que existia isso. Ou seja, quem conheceu lá atrás e pegou o início desse mercado, fez e faz fortuna com ele. Hoje ainda é interessante usar placa solar, empreender com placa solar. Ainda tem mercado naturalmente para isso, mas hoje cada cidade tem dezenas de pessoas já operando com né, oferecendo esse produto. E eu lembro de outro caso que para mim é bem, bem marcante, que eu conhecia anos atrás e não dei nenhuma importância, que para nós aqui do Sul foi uma novidade grande, talvez para outras regiões não, que foi o mercado de açaí. Quando me falaram a primeira vez, tem um negócio de açaí, nossa, muito bom aí, parecido com sorvete, assim, o pessoal tá adorando e tudo mais. Falei, cara, açaí, nunca me falaram sobre isso. Aí, um dia cheguei no lugar que tinha, comprei um potinho para ver, né, um potinho roxinho, né, nunca tinha visto aquilo lá.
comi açaí, achei sem graça nenhuma. Fica um negócio meio com gostinho de terra, meio estranho. Não dei importância nenhuma. Ficou. Passou alguns anos, quando eu vi, opa, no bairro tinha açaí, no centro tinha açaí, no shopping tinha açaí, virou uma febre. Hoje eu adoro, depois eu acabei gostando, né? Mais vezes eu chegava gostando com outras misturas. Adoro açaí, né? Há muito tempo. Meus filhos adoram açaí, a gente vive comendo açaí aqui no verão. E, ou seja, passou, né? Muitas pessoas que pegaram nisso, desse movimento, fizeram aí grandes redes, né? De lojas de açaí, enfim, distribuidoras, atacadistas, enfim, virou realmente um negócio muito lucrativo. E por que que eu não aproveitei sobre esse mercado? Eu já era empreendedor, já trabalhava com venda e tudo mais, porque eu não tinha ideia do que era e nem parei para analisar o mercado. Então, por vezes, passam, né, oportunidades por nós, a gente, por desconhecimento, por despreparo, por desinteresse, perde a oportunidade. Então, talvez, né, seja o ozônio uma oportunidade para você que está conhecendo agora, olhar com carinho, analisar, e pode ser para você o ozônio uma grande bênção, como é para mim, como você que é para a Thaís, para o Leonir, para a Beth, para tantos outros colegas e tantos outros clientes que usam o aparelho. Então, eu sempre repito isso, que a Ozox é uma grande bênção na minha vida, né, nesses quase 2 anos, agora dezembro fecha 2 anos, mês que vem, então. E como é que a gente pode fazer, então? Como é que eu fiz na época, quando eu fui convidado? Eu me tornei uma unidade de negócio da Ozox. Então, a gente tem, né, com isso, algumas vantagens aí, né? Possibilidade de crescimento, como eu falei, né, porque o mercado promete muito, né, e tudo indica que viveremos uma grande onda. O potencial de ganho é bacana, é recorrente, e nós temos aí a flexibilidade e autonomia do trabalho, né, e um suporte contínuo, tanto da empresa quanto da equipe comercial. Então, a gente tem, resumindo, nós temos todo o modelo de negócio pronto, todo o sistema de trabalho pronto. Inclusive, quando eu iniciei, eu lembro que tinha uma live na segunda-feira de manhã, cara, com a empresa, e uma live segunda-feira de noite como essa que o Leonir fazia para nós, né? Tava começando a parte comercial. Hoje a gente tem live quase todos os dias, de manhã, de tarde, enfim, tem. Hoje nós temos aqui na live, tem gente lá em Passo Fundo fazendo presencial. Semana passada tivemos uma sequência de vários dias presencial lá no Recife, com o presidente por lá, com pessoas da equipe lá fazendo um trabalho, iniciando um movimento na região. Na outra semana tivemos aqui, né? Tivemos em Caxias, na Serra Gaúcha, Lajeado, enfim. Então, tem muito trabalho que está sendo feito no presencial e muita coisa no online. Então, para quem chega agora, né? Esse sistema todo de como fazer, está tudo mais preparado do que era lá atrás. E aqui nós temos, então, quais são as possibilidades como unidade de negócio. O que a gente tem, né, de vantagem para se tornar uma unidade de negócio. Primeira forma de ganho nós temos com a venda. Nós somos uma empresa de venda direta, ou seja, nós vendemos os produtos, trabalhamos com a parte de venda dos produtos, compramos a fábrica e levamos diretamente ao cliente, como vimos antes. Aqui nós temos, então, uma margem excelente de ganho, né? Temos diversas vantagens, premiações, ganhos de equipe. Vou passar todas aqui, porque são muitas e muitas, depois a gente, na sequência, fala um pouquinho de cada uma delas. Temos aí, né, premiações de carro, temos aqui no finalzinho, no lado das vendas, eu vejo ali Uniozox. O Uniozox é uma plataforma de ensino que também não tinha lá na época, né? Surgiu agora esse ano, que a empresa criou para nos auxiliar. Todos nós que nos tornamos unidade de negócio, a gente tem o quê? Um acesso a essa plataforma e lá a gente tem mais de 100, mais de uma centena de horas, né, aulas lá gravadas, tem material para caramba, todos os laudos, enfim, tudo que a gente precisa para aprender. E além da plataforma, então a gente tem essas lives como a de hoje, né? Tem lives que a gente fala assim para apresentar o produto para as pessoas novas, e nós temos lives para quem já é distribuidor, e a gente faz então live de treinamento sobre a parte de venda, sobre a parte do produto, enfim, temos na equipe já médicas, temos lá pessoas especialistas em óleos, temos dentistas, temos veterinários, então a gente tem muitas pessoas competentes em termos de conhecimento que nos passam das suas áreas específicas, treinamentos, conhecimento, para que a gente possa ter mais um arsenal de conhecimento realmente na hora de fazer a venda para o nosso cliente. Então, como eu falei antes, o como fazer está tudo pronto. Nós temos grupos de apoio no WhatsApp, lá a gente troca informação, lá a gente compartilha experiências, conhecimento, relatos de nossos clientes. Tudo isso para que a gente faça fazer o quê? Crescer como equipe e espalhar, né? Nós temos uma missão comum aí da Ozox, que é o que nós queremos levar o ozônio para todos os cantos do país. Tem, inclusive, já também agora na iminência de ser lançado o primeiro país, né, o primeiro internacional da Ozox, que vai ser o Paraguai, né, por ser vizinho lá de Maringá, então a fábrica é em Maringá, no Paraná, Paraguai pertinho, né, vizinho lá do Paraná, fica fácil, vai iniciar a expansão internacional pelo Paraguai, também está tudo já organizado para isso. Enfim, então, benefícios muitos.
Seguindo aqui, né, nós temos então um pouquinho da Uniosox, como eu falei antes, né, uma plataforma de ensino com muito material, muito conteúdo para quem chega no negócio. O que que a gente tem mais, né, de bacana? Vamos ver agora um pouquinho dos nossos números. Então, como é que funciona para mim ser, né, para mim ser um distribuidor? Como é que funciona e quais são, ah, qual é a projeção de ganho que eu tenho com a empresa? A empresa faz o seguinte, né, ela faz aqui uma projeção, né, uma simulação, como que você pode ter ali um parâmetro. Embora, né, aqui a gente tenha esse parâmetro aqui nessa simulação com 15 mil e poucos reais de ganho. Eu lembro quando eu conheci lá os Oxford University, me disse, eu nunca ganhei menos que 20 mil reais por mês com esse negócio, desde que eu iniciei. Na época ele tava lá, né, a Thalys, ele sorriu ali, eu sei que ela lembrou dessa fala, ele falou, 20 mil reais, cara, 20 mil reais é uma boa grana. Como assim, né, tu iniciou no negócio desde o primeiro mês, ganhou 20 mil reais já. Ele falou, sim, porque desde que eu iniciei, eu sempre vendi bem. Nunca vendi menos que 10 máquinas por mês. Falou, 10 máquinas é uma quantidade boa de venda. Aqui a empresa sugere que a gente venda apenas 4 máquinas, ou seja, uma máquina por semana. O Leonir me disse na época, não, eu vendo 10 por mês no mínimo, mas já vendi 19, melhor mesmo, vendi 18, 19 máquinas já. Então, ou ele é o baita do mentiroso, ou o cara, né, realmente faz uma baita de uma grana com o negócio, né? E por sorte não era mentira, né? O Leonir realmente vende muito, né? Ganha um baita de uma grana com a empresa, já ganhava na época, e a gente sabe que hoje, né, muito mais dinheiro ainda, porque mérito, né? Nosso trabalho é totalmente meritocrático. Quem trabalha mais, quem produz mais, acaba tendo também maior, né, maior benefício de resultado. Mas simulação da empresa, que tu venda uma máquina por semana, né, 4 máquinas no mês, e que tu chame uma nova pessoa, ou seja, que tu chame um parceiro de negócio, que tu crie uma nova unidade de negócio, que nós chamamos de adesão, então uma nova adesão. 4 vendas e uma adesão no mês vai te dar um ganho aí mais ou menos de 15.600 e poucos reais no mês. Então, pode ser feito naturalmente isso desde o primeiro mês. Como eu falei, aqui, isso aqui ele faz a simulação de 4 vendas. Tem pessoas que vendem muito mais que isso. Pessoas que vendem 10 máquinas, 8 máquinas, 12 máquinas, ou 18, 20, 30 máquinas no mês, né? Tem colegas que fazem isso naturalmente, né? São pessoas acima da média na venda, mas a gente considera que 4 vendas, uma venda por semana, é meio que impossível não fazer se você tiver. E na época eu ouvi essa conversa, Leonir, eu falei, cara, será que é tudo isso mesmo? Vamos fazer um teste. Eu falei, Leonir, amanhã, tá na região amanhã, tu consegue ir comigo amanhã nos clientes meus? Eu falei, cara, vou ver na prática se, né, não é conversa desse cara aí. Será que vende realmente esse produto? Parecia ser muito bom, né? O que que nós fizemos? Não, já pode marcar amanhã que eu fico aí na região contigo, se tu quiser ir nos clientes teus. Marquei, o primeiro cliente que eu fui com o Leonir de manhã lá, meia hora de conversa, 40 minutos de conversa, vendemos a máquina pro meu cliente. Falei, opa, vende mesmo, cara, vende mesmo. Uma conversa assim, super simples, super, super informal lá, explicou sobre o ozônio um pouco, como é que usava o aparelho, benefícios que podia esperar. Falei, cara, quem não quer saúde hoje? Quem não busca por saúde? Algumas pessoas buscam já por necessidade e algumas buscam realmente por consciência, sabe que, opa, prevenir é a melhor solução. Então, deixa eu falar, vendeu para o meu primeiro cliente. Fomos em outros depois, que não vendemos no mesmo dia, mas eu vendi depois, né? Ficaram engatilhados os negócios, acabei fechando depois na sequência das semanas, alguns 2, 3 meses depois, mas a gente foi em 5 clientes aquele dia, acabou que 4 dos 5 viraram negócio depois, né? Um no dia, no mesmo dia, na mesma hora, os outros 3 negócios que eu fechei depois na sequência. Então, ou seja, opa, realmente, né? Se a gente for atrás dos clientes, a gente fecha negócio, né? Não tem mistério. E o bom disso é o quê, né? Que nem quem chega, não foi o meu caso na época, eu iniciei e a gente conta com o apoio, com o suporte da pessoa que está nos convidando. Então, se você está aqui hoje como convidado de alguém, saiba que se você vier a se tornar um distribuidor, né, um associado da empresa, uma unidade de negócio, você vai ter o suporte o tempo todo da pessoa que te convidou. Por quê? Porque se você estiver tendo sucesso no negócio, estiver vendendo bem, para vender você vai ter que comprar da empresa. Então, se você vende para o cliente, você vai ter que entregar para o teu cliente. Como é que eu entrego? Compro da empresa, entrego para o cliente. E se eu estiver comprando na empresa, sempre que eu compro lá, a pessoa que me convidou ganha um bônus por ter me indicado. Então, a pessoa que me convidou, no caso aqui a Thalys, ela torce para que eu venda para caramba, que eu faça um monte de negócio. E quanto mais eu tiver sucesso, ela também recebe, né, um percentual lá de comissão, que é muito bacana, que gera para nós, né, uma renda recorrente. Então, quanto é que custa para mim me tornar, então, um distribuidor? Quanto que eu tenho que investir para ser, né, a unidade de negócio da Usox? Nós temos um kit que vem, o aparelho multi, que é aquele que faz as 3 funções, água, ar e alimento, e mais 6 óleos, 6 unidades de óleos, cada um, né, de um tipo diferente. Nós temos 10, vem 6 no kit. O aparelho e os 6 óleos custam 6.842.
Ao fazer isso, a pessoa que te indicou, por isso que eu falei que a pessoa que te indicou para o negócio, que chamou para o negócio, torce para que você tenha muito sucesso, porque a pessoa que te indicou, ela vai ganhar um bônus de indicação mais o bônus de rede, né? 30 mais 10%. Totaliza, então, 40% do valor que você paga do pacote. Isso dá 2.736 na média, né, sendo CNPJ. Qual é o legal disso? Por que isso também? Você fala, mas por que ganhar tanto na indicação? Tem gente que fala isso, vou ganhar tanto. Podia ganhar menos um pouco, não precisava ser tanto, né, no negócio. O que acontece? Se nós vendemos a máquina, a gente vai ver na sequência, a gente ganha próximo de 3 mil reais de lucro por cada venda que a gente faz. Então, se eu ganhasse muito bem para vender, como a gente ganha, e ganhasse pouquinho para indicar um novo parceiro de negócio, provavelmente ninguém ia chamar parceiro de negócio, todo mundo ia focar apenas nos clientes, apenas ia ficar vendendo. E se eu fico vendendo sozinho, eu sozinho vou vender, né, 10 máquinas, 12 máquinas, 15 máquinas, como o Leonir falou para nós naquela época. Mas se estiver vendendo eu e mais uma equipe de 20 pessoas, de 30 pessoas, será que não venderemos muito mais em 30 pessoas do que uma pessoa sozinha? Naturalmente, sim, né? Então, para a empresa, como negócio, é interessante que a gente cresça a quantidade de pessoas, ou seja, a gente está escalando, criando franquia, como realmente como se fosse uma franquia, né? Criando ali um monte de filiais da empresa. Ou seja, são várias pessoas vendendo, como eu falei antes. Hoje tem gente lá em Passo Fundo, tem gente no Recife, tem gente em vários lugares trabalhando e vendendo, através desse nosso movimento que iniciou um pouquinho as pessoas. Então, para a empresa é muito melhor, porque o volume dela vai aumentando de vendas. Quando eu conheci lá com a Leonir, a empresa vendia lá 300, 400 mil reais, mês bom, 500 mil reais de venda no mês. Hoje, o mês bom da empresa passa de 4 milhões. Por quê? Porque nós aumentamos a quantidade de vendedores. Então, para a empresa fazer esse movimento, né, que fosse atrativo para nós, convidar pessoas, ela colocou um bônus de ganho muito atrativo também. Então, para mim vender, ganhar lá uns 3 mil reais, arredondando para baixo um pouquinho, e para mim cadastrar alguém, né, chamar um novo parceiro para o negócio, eu ganho 2.700 reais na média, ou seja, tanto vender quanto criar, né, uma unidade nova de negócio é bastante lucrativo e a gente pode fazer as duas coisas, então, e o ganho é muito parecido. Aqui nós temos, então, ainda um pouco mais. Por exemplo, beleza, a Leonir veio aqui, convidou a Thaís, mas a Thaís não era uma cadastrada do Leonir. O Leonir cadastrou o Gilberto Zanotti, lá em Caxias, que cadastrou o seu Eric, que cadastrou o João Esteves, que cadastrou a Thaís e que veio me cadastrar. Ou seja, eu estava lá embaixo na ponta, né, longe do Leonir, né? A gente chama aqui na Osox, a gente chama de filho. Então, quem eu cadastro no meu negócio é meu filho. Abaixo do meu filho vem meu neto, bisneto, trineto, tataraneto, tatatatatata, eu era o tatatatatata neto do Danilo lá embaixo. Então, por que razão o Danilo viria aqui me ajudar no trabalho aqui embaixo? Sendo que na equipe, quando a gente entra no negócio, a empresa faz o quê? Tu vai ganhar, né, 10% das pessoas que tu traz para o negócio, dos teus filhos de negócio, tu ganha 10%. Do teu neto, tu ganha 5%, e do bisneto, tu ganha 5%. A gente ganha inicialmente nessas três gerações, né, 10, 5 e 5. Então, se eu era lá a quinta, sexta geração do Danilo, por que que ele ia vir me ajudar aqui embaixo? Que razão para isso, né? Que incentivo financeiro ele teria? O que a empresa pensou? Não, vou ter que criar um plano de negócio, um plano de carreira no negócio, que eu possa pagar um pouco mais, né, de geração, um pouco mais de profundidade, que a gente chama. Então, na Osox, a gente pode chegar até a sexta geração com ganhos. Isso acontece como, né? A gente libera mais gerações, a quarta, a quinta e a sexta, elas são liberadas através de um plano de carreira. Quando a gente, né, nossas compras e nossa equipe formar um valor, um volume X de compras, começa a graduar e começa a liberar níveis. Primeira graduação, nível bronze, atinge 15 mil pontos, você e toda a tua equipe, você gradua e libera um quarto nível com 4%. Está ali nas gerações, né? Quarta geração, 4%. Ganho de rede média, varia de 5 a 10 mil reais. Esse é um bônus, né? É um lucro pelas compras da tua equipe. Aquilo que você vende, você ganha separado também. Então, você tem o lucro das vendas, que é um lucro teu, e o lucro da equipe, que é uma renda recorrente que você tem. Segue o movimento, aumenta a equipe, mais compra na empresa, gradua prata, libera um quinto nível com 3%. Na época, salvo engano, o Leonir acho que era prata, quando ele teve aqui, né? Se não me engano, Leonir era por aí. Bronze ou prata? Era prata, e daí saiu ouro em fevereiro, né? Então, tá, o Leonir era prata na época. Então, ele ganhava até o quinto nível. Depois segue, né, o movimento, vira, né? Chega no nível de ouro, libera o sexto nível com 2%. Sexto nível é o máximo de profundidade que a gente chega, né? Então é 10, 5, 5, 4, 13, 2. Porém, segue o plano de carreira. A partir de ouro, vem outras graduações que aumentam apenas o percentual da sexta geração. Então aqui vai para o Safira depois. Safira,
além de outros benefícios, né? Tem o First Class, que entra, que é um clube especial da empresa que tem alguns benefícios. O Safira libera o sexto nível com 3%. Depois, né, inclusive aqui, Safira é o nível que eu me encontro, o Leonir está no nível de Rubi, que é esse próximo aqui, né? Temos 2 Rubis apenas, o Leonir e o Maurício, né? São os 2 Rubis da empresa. E o Rubi tem o quê? Além de alguns prêmios ali que a gente vai ver na sequência, o Rubi também libera o quarto nível, desculpa, o sexto nível com 4%. Aumentou mais 1%. A cada geração agora, a cada graduação agora, na sexta geração, aumenta 1 percentual. E esse 1 percentual é bastante, porque a gente vai crescendo, né? O nosso time lá embaixo, na sexta geração, a gente tem bastante gente. Então, cada 1% que aumenta é bastante. Depois nós temos o Esmeralda, que ninguém chegou ainda nesse nível, né? Somos uma empresa nova, né, no segmento, né? A equipe ainda é pequena, embora a Osóx já tenha, né, no mercado desde 2008 e desde 2018 para 2019 com esse nosso gerador. Então, a empresa tem tempo de mercado, mas o nosso modelo de negócio, né, nesse sistema que a gente está agora, a nossa equipe que iniciou o movimento de rede, né, de crescimento aí para criar realmente esse movimento grande de crescer a equipe ainda é recente, tanto que a gente ainda está no meio do caminho, né, no plano de carreira aí. O Esmeralda, então, libera o quê? O sexto nível com 5%. E por último, né, também não temos ninguém, o Diamante. O Diamante libera, então, no sexto nível vai para 6%. Aí, a partir, né, então, do Rubi, a gente já tem premiações aí, né, Rubi Viagem, Esmeralda Viagem e Carro, e o Diamante, um baita de um carro, e vamos ver na sequência também aqui agora, e ainda tem prêmio Conge, então tem realmente bastante coisa bacana que a gente nem está mostrando aqui. Aqui nós temos um pouquinho, então, né, quando gradua, Safira vai para o First Class, tem vários benefícios, né. Vou passar rapidinho, porque é bastante coisa, para não ficar muito longo, né, nossa apresentação. Então, Safira ela entra nos eventos da empresa de graça, acesso ao encontro anual de líderes, que nós tivemos ano passado, em dezembro, lá em Maringá. Teremos agora, dia 12, 13 e 14, de novo, lá em Maringá, tudo pago pela empresa, hotel, né, hospedagem, alimentação, enfim. Então, realmente, algo fantástico para o encerramento de ano lá na empresa, para nós que estamos aí no grupo do First Class. E esse ano até a gente tem um benefício maior, que a empresa vai liberar esse acesso para todo mundo que é graduado. Até então, né, o previsto é sempre para o First Class, mas esse ano o presidente está bondoso conosco aí, vai liberar para todo mundo que for graduado na empresa, que graduar até esse mês aí vai pegar carona junto e vai ir para a reunião, né, de final de ano, encerramento da empresa lá em Maringá, com hospedagem, alimentação, tudo por conta da empresa. Então, extremamente bacana realmente desse nosso trabalho, né? A gente faz uma grana muito bacana no mês a mês e ainda tem alguns benefícios extras por parte da empresa. São os eventos, então a gente tem alguns eventos ao longo do ano, como eu falei antes. Aqui está a premiação do Rubi, então, o que o Rubi ganha? Viagem internacional com acompanhante, mais um prêmio cônjuge. Então, imagina você graduar, ganhar, né, um ótimo reconhecimento da empresa, um ótimo retorno financeiro e ainda poder ganhar uma viagem internacional com aí um local a escolher. Seguindo, a gente tem um outro benefício, né, para o Esmeralda, que ninguém chegou ainda, mas logo vai ter algum Esmeralda chegando aí. O que ganha o Esmeralda? T-Cross e uma viagem nacional com acompanhante, mais o prêmio cônjuge. Então, imagina você graduar, com um ótimo ganho, ainda receber um carro bem quitadinho da empresa, né? Não é que venha financiado, parcelado, vem um carro quitado para você, adesivado pela Osóx, né? Só você assume ali e sai trabalhar de carro novo, adesivado pela empresa, né? O teu negócio ali sendo mostrado realmente, né? Uma ótima propaganda para todo mundo. E depois, né? Sonho de muita gente aqui na Osóx, inclusive o meu, com certeza, chegar ao nível de diamante, porque no diamante a premiação é um carro muito, muito, muito bacana. Para quem gosta de carro, tenho certeza que vai achar esse carro fantástico. É uma BMW X2. Para quem não gosta de carro, talvez goste do valor, né? Esse carro custa mais de 400 mil reais. Então, imagina você ganhar um prêmio, né, no teu nome, quitadinho, de mais de 400 mil reais. Adesivado, né? Lá os Ox. Então, imagina você sair para fazer os teus negócios, suas vendas, andando, né, numa BMW X2. Então, realmente, inclusive esses prêmios nem tinham antes, né? Esses prêmios agora são recentes, né? A gente iniciou o trabalho lá atrás, só os ganhos financeiros, eles são muito atrativos, então a gente já estava muito animado com a ideia, né? A gente trabalhava para caramba para graduar e tudo mais, porque os ganhos são muito bons. E agora, nesse ano, né, com o crescimento da empresa, com o volume de negócio aumentando, o presidente resolveu, né, para deixar a gente ainda mais animados, aí colocou algumas premiações aí que a gente gostou muito, né? A gente cobrava sobre isso para ele, porque via de regra nesse modelo de negócio, né, de venda direta, existe plano de carreira e sempre existem premiações. As empresas sempre fazem isso porque anima, né? Realmente ele mostra para as pessoas, nós somos uma empresa de marketing, né? Marketing de venda, mas é marketing também. Então,
agora com as premiações realmente ficou aí muito, muito atrativo. E em breve nós vamos ser por aí desfilando carros adesivados da Alzox. A gente já tem hoje alguns, né? Sei que tem muitos colegas aqui que já trocaram de carro, né? Nessa caminhada aqui com a Alzox, né? Tem carros bacanas. E nós mesmos já fomos adesivando por conta própria. Mas ainda não recebemos da empresa uma premiação realmente assim como está previsto no plano de carreira. Mas em breve, né? O Leonir já está no Rubi. O próximo passo dele vai ser o Esmeralda, e aí sim já vai ganhar a T-Cross, enfim. Então, em breve, né? Leonir e Maurício, que estão na iminência de ganhar, né? O nível Esmeralda, vão ganhar aí o primeiro carro adesivado. E a gente tem, né? Enquanto não chega essa graduação, o que a gente tem aqui são premiações. A gente tem aqui a premiação do cônjuge, mas a gente tem campanhas rolando, né? Campanhas que vão durar, iniciaram agora em outubro e vão até final de setembro do ano que vem. São 12 meses de campanhas e tem, né, carros previstos, premiações, né, HB20, T-Cross, enfim, não. Esses 12 meses de campanha são metas e sempre que a gente atingir metas ali, a gente vai concorrer, né? Então vai ser sorteado na equipe comercial um HB20 ou um T-Cross. Então tem a premiação de iPhone, de TV, enfim. Então a gente tem muita coisa bacana que a gente não está mostrando tudo aqui realmente, porque ficaria muito longa a conversa. Como eu falei antes, tanto a parte do ozônio que a Thalise mostrou, ela mostrou de forma resumida, porque tem muito assunto, muito conteúdo. Aqui na parte comercial também mostramos as partes principais, mas a gente tem alguns benefícios a mais que ainda nem estão expostos aqui, né, nas lâminas realmente. Nós temos também, né, outras coisas muito bacanas que são o quê? É a parte, né, dos eventos aqui, a Ozox Experience, é um encontro anual da empresa, uma convenção. Nós temos na empresa uma vez por ano e nós temos essa aqui, que estou usando a camiseta que eu brinquei antes, né? Que é um evento que o Leonir organiza para a equipe dele, né? Todos nós somos a equipe Águia do Oeste, o Leonir foi um dos percussores da empresa. Quando ele chegou na empresa não tinha quase equipe comercial nenhuma, ele criou, né? Então todo o movimento veio, né? Por isso que nós conhecemos a empresa através dele, ele morava na época em Santa Catarina e foi viajando para vários lugares, levando essa maravilhosa oportunidade de empreender com a Ozox. E a partir dessas sementinhas que ele foi semeando nos lugares, nós fomos crescendo, expandindo. A equipe dele está muito grande hoje, então a gente faz alguns eventos aí, né, separados no dia a dia, né, nas regiões, e uma vez por ano fizemos uma também grande, uma centralizada. Esse ano e no ano passado foi feito lá em Porto Belo, né, convenção, treinamento, palestras, e um dia para passear lá no Caixa d'Água, passear de lancha, né, então vejo que muitos rostinhos na live que estavam presentes conosco, né, lá agora no final de outubro. Foi realmente lá um sábado fantástico, né, nós com 5 lanchas. O ano passado foi feito todo um evento, né? Mas nós éramos pouca gente, foi uma lancha só. Esse ano a gente estava lá com 5 lanchas encostadas lá, né? Música, churrasco, diversão, banho lá de mar, enfim. Então, eu até brinco com o pessoal, eu falo, cara, isso não tem como chamar de trabalho, né? É umas férias com um amigo, na verdade, né? Mas era trabalho, né? É a chamada de trabalho, mas realmente não dá para imaginar um trabalho melhor que isso. Então, se isso é trabalho, quero trabalhar sempre, né? Essa é a ideia. Então, a gente tem esses eventos na empresa. Aqui temos algumas fotos do evento que teve lá em Foz do Iguaçu, final de maio. A gente foi feito para esse aqui, da Ozox Experience, foi feito pela empresa, que está o diretor ali com alguns colegas distribuidores. Né, passamos lá um final de semana todo com treinamentos, com vários palestrantes renomados e com fraternização, né, para integrar as equipes, né, veio gente de todos os estados que trabalham com a Ozox. Aqui estão os palestrantes, né, que lá estiveram. Inclusive, eu apareço na foto, né, agora que eu vi até que eu estou na foto junto ali também. Então, realmente muito bacana. Foi um momento incrível que passamos lá e a gente terá o ano que vem de novo lá, tá? Não está previsto ainda, não foi avisado ainda no lugar que vai ser, mas vai ser no Nordeste. E aqui nós temos outra coisa muito bacana, que sei que muitas pessoas gostam muito, né? Acho que todo mundo gosta, na verdade, que é o quê? Reconhecimento. Você faz um trabalho, você se destaca no negócio, né? Dentro da Ozox, você tem um ótimo resultado e né, a empresa faz questão de reconhecer o teu trabalho, assim como o Leonir, né? Como nosso líder da equipe, que ele sempre faz eventos, ele sempre traz, desde o começo, lá quando eu cheguei na empresa, ele já trazia plaquinha, premiação, PIN, enfim, agora a gente faz nos eventos, tem uma grande festa, entrega placas, cartazes e cheques, né, simbólicos ali, né, do ganho que a pessoa teve no período. Então aqui a gente tem, né, o Maurício, ali bem na esquerda, o Maurício, né, que está lá na Osóx desde 2019, 2018, junto com o presidente, com a esposa dele. Na foto central aqui, o Daniel, os cariotes ali de Osório, Rio Grande do Sul, com a esposa dele, junto com o presidente Marco Musi. E no cantinho, aqui no outro lado, o Leonir com a esposa dele também lá, sendo reconhecido no evento. Então, algo realmente fantástico e a gente saiu de lá com uma energia maravilhosa e cada vez mais animados com a ideia de fazer parte da Ozox, porque além de um ganho, né, excepcional que a gente tem, né, no trabalho do dia a dia, a gente tem todos esses benefícios, né, de relatos de clientes que nos agradam muito, amizade, aprendizado constante, né, a gente está sempre, né, em treinamentos e ainda um grande reconhecimento por parte dos colegas e por parte da empresa.
Imagina você, né, na frente lá de 200 e poucas pessoas, ser chamado no palco para receber lá uma placa, um cheque, né, um mimo, um reconhecimento da empresa. Quanto que é bacana isso, né? Isso não dá para mensurar em valores, mas com certeza quem recebe o reconhecimento fica aí muito contente. Aqui nós temos, né, então, grandes histórias, começam com grandes momentos. Aqui um abraço de dois irmãos que a gente tem aqui, né? O Enio, que está de frente para cá, e o Marcos de Costa. O Enio tem uma história fantástica com o ozônio, né? A história do Enio é antes da Ozox, o Enio já tratava câncer com ozônio e tudo mais. Então, fui eu que tive a sorte de levar para eles o ozônio da Ozox. Quando eu falei para o Marcos, né, que tinha um gerador que podia usar em casa, eu falei, cara, Bagé, se isso for verdade, me traz aqui. Eu quero um para mim e para meu irmão, com certeza. A gente é apaixonado por ozônio. E são tão apaixonados que resolveram fazer parte da equipe comercial, né? E nesses quase 2 anos estão conosco, também trabalhando, já graduaram na empresa. O Enio é prata, o Marcos é ouro, tem ótima renda. Os dois já compraram um carro bacana. O Enio comprou uma Jeep Compass, o Marcos comprou uma Tracker para ele, reformou a casa dele. Enfim, então, são realmente grandes histórias que são escritas pelo nosso trabalho na Oslox nesses menos de 2 anos, né, de trabalho. Então, é animador quando a gente olha para frente e imagina o que vai vir nos próximos 2 anos, 4 anos, 5 anos, né? Então, tem muito por ser feito, mas o caminho aí é realmente muito animador. E aqui então nós temos alguns cases de sucesso mais, né, que mostram o Rogério Lutz lá de... Ele brinca, eu sou da cidade das... Ele fala, como é que ele fala? Eu sou da cidade das sogras, Cascavel, no Paraná. Ele é de Cascavel lá, então, trabalha há pouco mais de 2 anos na empresa, também tem um ótimo resultado, é graduado prata na empresa. E aqui é um cheque dele lá do mês de maio, o cheque dele agora, eu lembro que nós tivemos atualização ali na convenção, já passa de 200 e poucos mil, então realmente um cara que vende muito. Foi o melhor vendedor da empresa em dezembro e janeiro. Ganhou um iPhone, né? O melhor vendedor ganhou um iPhone no mês, então ele ganhou em dezembro um iPhone e ganhou em janeiro outro, né? O cara é fantástico aí, né? Faz um grande trabalho. Aqui nós temos o Daniel, que citei antes, né? Daniel aqui de Osório, também graduado ouro na empresa. Trabalho fantástico, trabalha muito com live, muito com a parte da internet, então é um cara realmente que a gente aprende muito com ele. É um dos grandes líderes aí do nosso negócio, né? Ele difunde muito conhecimento, faz um grande trabalho e não à toa tem um grande resultado. Ele tem um escritório físico montado na cidade dele ali desde o começo. Também comprou um carro bacana que ele queria lá, comprou um Corolla Cross para ele, né, agora no início do ano. Então tá muito contente com as Ox. Ele e a esposa lavavam antes colchões, ela lavava estofado lá, tinha uma empresa de higienização e hoje os dois trabalham com as Ox aí, né, ganham muito mais dinheiro do que antes, com um trabalho muito mais bacana, né, muito menos sofrido. Lembro que na época, né, a Glenda, que é a esposa dele, estava com um problema no ombro aqui, né, uma bursite lá meio sério, por um movimento repetitivo de lavar, né, escovar lá sofá e colchão e tudo mais. Então eles abraçaram os Ox desde o começo, né, com uma opção e logo tornou, né, a renda principal deles. Eles fecharam a empresa era deles, né, fecharam a empresa e hoje trabalham, né, só com os Ox, um resultado incrível realmente. Aqui nós temos então o Everaldo, outro cara fantástico, né, tem uma história incrível com os Ox, um pouco mais de 2 anos, graduado ouro também. Esse cara que já vendeu mais de 20 máquinas no mesmo mês, né, por vários meses consecutivos, é um dos grandes vendedores da empresa. E ainda, né, além do ganho da venda, que é muito bom, ele tem todo esse ganho aí, né, com o ganho de equipe, né? Esses ganhos do cheque são apenas ganhos de recompras da equipe. Pra você ter uma ideia, né? Então, quanto que ele faturou na empresa já nesses 2 anos de trabalho. Gilberto Zanotti, que citei antes, né? Então, o Leonir conhecia o Zanotti, chamou o Zanotti para o negócio. O Zanotti chamou o Selveri, chamou o João, que chegou na Thailise, que chegou em mim. O Zanotti hoje é graduado Safira na empresa, inclusive hoje é um dos caras que está lá no evento lá em Passo Fundo, né, no evento presencial por lá. Também vende bem e tem um ótimo realmente resultado aí na equipe. É um dos grandes líderes da empresa, com uma equipe fantástica. Hoje metade ou mais, mais da metade, né, da equipe da Ozox comercial é através do Zanotti, né? Então, ele não atua, tem também um excelente resultado financeiro. Aqui estou eu também, né? O Volmir Alves, o Bagé, como o pessoal me conhece aí, né? Também tive, graças a Deus, né? Por isso que eu falo que a Osóx é uma grande bênção na minha vida, porque além das amizades, do aprendizado, do conhecimento que a gente tem adquirido, financeiramente é muito acima da média, aí, né? Então a gente está muito contente, muito agradecido, inclusive, Thalys, estou te vendo aqui, muito obrigado por ter lembrado de mim, me convidado. Leonir, obrigado por ter vindo nos mostrar aqui, por ter nos acompanhado nas primeiras visitas. Eu sou muito grato a vocês e, como falei antes, né, às vezes a gente está aí no dia a dia, nos nossos perrengues, na nossa correria, pedindo a Deus que nos mande, né, uma luz, uma ajuda, uma oportunidade, e às vezes a oportunidade chega lá e bate na nossa porta, a gente, na correria, não, isso aí, não é isso que eu quero outra coisa. Ou então, não sei, né, às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus nos prepara outras coisas, né, então,
nesses altos e baixos da vida, né, nesses tropeços aí que a gente tem às vezes no caminho, as quedas. Na época eu conhecia os Ox, estavam numa situação financeira difícil ali, né? Tinha dado errado os negócios. Sei que o Leonir também foi uma história parecida. A Thalys conheceu quando ela estava mudando do Rio Grande do Sul lá para São Paulo, ou seja, um momento de transição total, também precisando organizar algumas coisas e as finanças sempre são, né, uma das nossas grandes preocupações. Então, para nós, a Osóx, eu tenho certeza que foi uma grande bênção para nós três, pelo menos, né? Sei de muitos outros casos aqui, mas eu sei que nós três que eu acompanhei de perto. E talvez para você que está conhecendo, possa ser apenas mais uma coisa que você conheceu e vai passar, ou pode ser que para você também seja, né, uma resposta de oração, de algum pedido. Talvez seja para você também, a Osóx, a bênção que você vinha esperando, né? Cada um sabe da sua situação, cada um sabe dos seus, né, das suas vontades, das suas necessidades, mas a dica que eu queria dar, se eu pudesse, para todo mundo é que avalie com carinho os Ox. Quem sabe ela é a resposta realmente de tudo aquilo que você tem esperado ao longo do tempo. Então, se você está aqui ouvindo a live e está satisfeito pra caramba com a tua vida financeira, talvez seja apenas para você usar o aparelho, né, para tua saúde, realmente aí ter o benefício de saúde e tá maravilhoso. Agora, se você estiver insatisfeito e querendo mais da tua vida financeira, talvez realmente seja a Ozox essa resposta daquilo que você está querendo para mudar para muito melhor a tua vida financeira. Aqui o Leonir, então, né? Olha o resultado financeiro dele. Isso lá em maio. Agora eu lembro que no final de outubro, na convenção, o cheque dele foi de 777,444. Me chamou a atenção porque os números, gosto de números, né? R$ 777.444. Ou seja, um ótimo ganho, né, para 2 anos e meio de trabalho. Isso aqui só o ganho de recompras da equipe, ou seja, 700, quase 800 mil reais na época. Agora, esse mês ela está batendo 800 mil reais de ganho só com a recompra da equipe, ou seja, logo vai bater R$ 1 milhão só de ganhos da equipe. Fora todos aqueles 20 mil por mês que ele falava que ganhava vendendo, ou seja, a cada venda a gente ganha na média de R$ 3 mil, ou seja, então realmente é algo aí fantástico que dá para fazer, né, em tão pouco tempo. A nossa vida financeira dá um giro muito grande para muito melhor. Aqui temos o Maurício, então, que está na empresa lá desde 2018, 2019, com um resultado financeiro fantástico. O Maurício vende muito também. Então, um cara que transformou por completo a vida dele financeira com a Ozox. É um dos grandes conhecedores, né, do nosso ozônio de baixa emissividade. E agora, então, a pergunta que fica... Antes de fazer essa pergunta, agora eu lembrei, tem um detalhe que eu acho que passou batido ali, que não tinha no slide. Nós pagamos no pacote para entrar, então, kit de adesão, 6.842. Mas para nós vender a máquina para o cliente, né? Nesse kit de adesão, ele vem o aparelho e 6 óleos. Porém, o preço de venda do aparelho para o cliente, o Ozoxar, que faz apenas a parte do ambiente, ele é 5.490. E o Ozox Multi, que faz as 3 funções, 5.890. Eles têm R$ 400 de diferença. Então, no pacote eu pago 6 e pouco, porque vem aparelho e os óleos. Mas a venda só do aparelho para o cliente, 5.490 ou 5.890. E quanto que eu pago como distribuidor? Qual é a margem que eu tenho de ganho? Falamos antes que a margem era ótima, mas eu não falei qual era a margem. A margem é que a gente paga metade do preço. Então, no aparelho que custa, né, no Ozoxar, que custa 5.490, a gente paga 2.745. E no Multi, que a gente vende para o cliente por 5.890, a gente paga 2.945. Ou seja, né, próximo de R$ 3 mil que a gente ganha. E se você entrar como CNPJ, ou se você depois se transformar seu CPF para CNPJ, como no teu cadastro, a gente ganha ainda mais 10% de desconto na compra. Então a margem fica ainda maior, mas se fosse só essa margem já estaria maravilhosa. Dá para ganhar um pouquinho mais se você tiver, né, CNPJ com inscrição estadual, que daí abate os impostos lá, a empresa nos repassa esse benefício do desconto para nós, em vez de pagar esse dinheiro que iria para o governo no imposto, vem para o nosso bolso. A pergunta é: você está pronto? Chegou a hora de decidir. Como eu falei antes, cada um sabe da sua vida, cada um sabe o que está buscando para a sua vida, mas se você busca alguma coisa, pode ser realmente aos Ox aí a resposta que você esperava. Como já dizia lá o Einstein, loucura é fazer sempre a mesma coisa, esperando por resultados diferentes. Ou seja, se você está satisfeito, é só manter, continua. Se você está insatisfeito e busca por algo novo, talvez seja realmente aqui na Ozox o seu lugar também. A nossa intenção nessa noite era passar informações, né? Passamos aqui um pouco do que a gente tem, e fica o nosso convite para você que está conhecendo, né, que você, gostando da proposta, você venha ser mais um parceiro conosco da equipe.
será muito bem recebido, será um prazer tê-lo conosco e a gente quer, através desse movimento de crescimento, levar o ozônio realmente, né? Nossa missão não é apenas ganhar dinheiro com a Ozox, sim. Dinheiro é uma consequência, né? E dinheiro é necessário, é muito bom, mas o dinheiro é realmente consequência de um trabalho que é realizado. E para falar um pouquinho, né, de quanto que realmente essa oportunidade financeira, né? Olhamos o depoimento da Beth falando sobre parte de saúde, o que que impactou na vida dela. Mas e a parte do negócio, o que será que ela impactou na vida das pessoas? Eu citei alguns exemplos que trocaram de carro, mudou isso, mudou aquilo. Mas vamos deixar que a Thalise conte um pouquinho da sua história. Quando ela conheceu o ozônio, como é que estava a vida dela financeira? Já dei uma adiantadinha que ela estava para mudar de estado. Como é que foi então para ela essa transição, né? Saiu do Rio Grande do Sul, lá para São Paulo, bem no momento que ela estava conhecendo a Ozox. Nesses 2 anos agora que fecha em dezembro, o que que aconteceu com a vida dela financeira através da Ozox? Thalise, minha amiga, está contigo de novo a palavra, então nos conte um pouquinho aí como é que foi para você, como é que está sendo e o que que você espera da Ozox. Tá contigo. Tá certo. Bom, pessoal, como ele tinha mencionado, eu estava num momento de mudança e, como palestrante, que eu faço treinamento dentro das empresas, chega dezembro, é o meu pior mês do ano. E quando me apresentaram a proposta, que inclusive foi o João Stevens e o Leonir, eu não estava aguardando nenhuma proposta. O meu amigo simplesmente me ligou, Thaís, estou na tua cidade, posso passar aí para tomar um café contigo? E eu disse, pode. E que bom, porque eu estou me mudando, a gente já vai se despedir. Então, aquele era o mês de dezembro, e eu nunca tenho palestras, e eu tinha acabado do dia para a noite, decidido me mudar do Rio Grande do Sul para o interior de São Paulo, para uma região onde eu já tinha morado, enfim, um ambiente especial para o meu filho passar a adolescência. Então, eu tomei essa decisão muito do dia para a noite, sem nenhum preparo. Eu não tinha dinheiro, gente, nem para pagar o caminhão de mudança, que foi R$ 7.000. Nunca me esqueço. Eu não tinha como pagar. Então, eu pedi o cartão da minha mãe, com muito choro, pedi emprestado para ela, mãe, eu vou pagar parceladinho, mas eu vou pagar direitinho. Ele só me empresta o cartão para poder embarcar minhas coisas no caminhão. Então, quando eles foram me visitar para apresentar essa proposta, eu não tinha nada planejado e não tinha nenhum real para investir. E talvez essa seja a situação de algumas pessoas aqui, né, quando iniciaram ou que hoje talvez estejam pensando em iniciar seu próprio negócio. Se a gente for pensar em montar uma simples lancheria, uma carrocinha de cachorro-quente, muitas vezes a gente vai fazer um investimento até muito maior do que esse. Mas, de verdade, eu não tinha como. Então, eu tive uma ideia. A gente dá um peitaço para iniciar ou não faz, né? E foi o que eu fiz. Então, eu peguei e utilizei o cartão. Faltava 15 dias para o caminhão vir buscar a mudança. Eu peguei aquele crédito, comprei a máquina chegou e já foi vendida, né? Peguei o capital de volta. Mas eu fiz isso apenas para esse movimento, troquei 6 por meia dúzia, fiquei sem lucro, especificamente da máquina, mas simplesmente para que eu pudesse ter o título de distribuidora, para que eu pudesse apresentar o negócio para pessoas, para que eu já iniciasse alguma parte de renda passiva, né, através de equipe. Então, eu conhecia já o Bagé, ele entrou no negócio e assim foi. Gente, partiu, entrei no caminhão da mudança, embarquei minhas coisas, vim para São Paulo, não conhecia ninguém, então foi tudo muito difícil, né? Até para mim, como palestrante, retomar o trabalho do zero. Então, neste primeiro ano, que foi o ano passado, que o Bagé iniciou então em janeiro, eu realmente não tive muito envolvimento com a Usox, muito pouco, muito pouco. Só que o Bagé começou a trabalhar, e vocês viram que ele é muito mais calmo, tranquilo para falar, eu já sou mais acelerada. Então, ele nessa paz, nessa calma, tranquilidade dele, tá? Ele foi devagarinho fazendo o trabalho dele. Então, quando a gente entra no negócio, a gente ganha até o terceiro nível. Então, o Bagé, ele é meu primeiro nível, que a gente costuma chamar de filho. Aí tem o neto e os bisnetos. De filhos, ele me deu em torno de uns 10 filhos no primeiro ano, mais ou menos por aí, né? Então, foi devagarinho, gente, tá? Foi muito devagarinho. E entrou como renda extra para mim. Muitas vezes entrava 2, 3 mil, 5 mil, 8 mil. Chegou em dezembro do ano passado. Lembra que dezembro, meu pior mês do ano como palestrante? Entrou de renda extra R$ 11.000. Já foi maravilhoso, impactante, não tem como passar despercebido. Pois é.
Mas até, olha como é importante a gente participar dos treinamentos, participar de eventos. Então, quando eu fui no evento da empresa, na virada ali de maio para junho, foi quando realmente a ficha caiu, né? Foi quando eu dei a virada e realmente comecei a fazer mais o negócio, mais intensidade, porque praticamente até ali, eu praticamente só tinha o Bagé de filho. E, gente, hoje, no meu escritório virtual, que é o que eu quero compartilhar com vocês, hoje eu tenho um pouco mais de filhos, não são muitos, são 7 no total. O Bagé é o primeiro e, por enquanto, até o momento de maior orgulho. Tem próximos vindo aí, chegando, pessoas chegando, assim, que realmente também a gente vê um grande potencial de fazer um grande trabalho. E eu vou compartilhar aqui com vocês o meu escritório virtual, porque ele vai iniciar com zero, tá? Mas aos pouquinhos vai entrando comissão para você de equipe, pode ser muito mais rápido. O resultado que eu tive em 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, tem pessoas que têm em 45 dias. Vai depender do teu empenho. Se hoje eu tenho uma média que eu ganho este ano mais de 20 mil, chegou a minha vez, agora eu sou a prata. E ó, não é porque eu entrei primeiro que eu ganho mais. O Bagé entrou depois de mim, a meu convite, e eu posso dizer para vocês, ele não gosta de falar, né? Ele não vai ser sequestrado, mas ele ganha bem mais que eu, tá? Então, um dobro, pelo menos um dobro, né? Então, é, não é quem chega primeiro, é quem trabalha mais. E muito merecido, assim. O Bagé ganha muito bem. Deixa eu compartilhar aqui, então, rapidamente a minha tela, que é a parte do meu escritório virtual, para vocês verem quantas pessoas hoje eu tenho na minha equipe, tá? Não sei se tá aparecendo aí para vocês. Certinho, né? Então, aqui, gente, eu tenho hoje, como eu sou prata, eu ganho somente até o 5º nível. Então, eu ganho sobre 619 pessoas. Olha, tá bom, hein? Esse aqui é minha árvore genealógica, tá? Os netos, bisnetos, tataraneto, tem muita gente aqui nessa live daqui a pouco que faz parte da minha equipe e pessoas que talvez eu nem conheça. E o que são esses ganhos de novembro? A gente vai acompanhando aqui no painel, todos os dias, depois da meia-noite, esses números eles são atualizados. Então, conforme vai havendo movimento de equipe, de novos distribuidores, de aquisições de máquina, eu ganho um pequeno percentual, como já foi apresentado antes. Então, já é garantido que a minha equipe já trouxe de comissões, até o momento, 10 mil reais. E este mês, eu acredito que vai passar de 20, talvez passe até de 30 mil. O meu máximo, por enquanto, no mês, foi 34 mil reais, tá? Que foi este ano, inclusive. Então, gente, é inesquecível. E esses 278 mil, o tanto que a empresa me pagou de janeiro do ano passado para cá. Então, o quanto a empresa me pagou desde que eu entrei no negócio, tá? Então, a pressa é tua. Hoje eu estou correndo, estou tentando voar, inclusive. Mas, quem sabe, eu já podia estar no mesmo nível do Bagé, quem sabe até mais, né? Mas a gente vai devagarinho, né? Cada um no seu tempo. Aí, O ideal ó, é quanto mais rápido possível. explica aí a tua rodinha, tá quase fechando aí, ó, a pontuação próxima de ouro já, Ah, né, tá. Maria? Que Então, loucura hoje eu isso, sou olha prata, só. e aqui, ó, para chegar a ouro, eu preciso ter 60 mil pontos de equipe, que é um volume de compras da equipe. Olha, gente, nós estamos no meio do mês e já está quase que completando aqui. Isso aqui não é compra minha sozinha, isso aqui é compra de toda a equipe que está abaixo de mim. Então, a expectativa está grande, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aqui eu vou ter a lista dos meus filhos. O Bagé está aqui com o nome dele de pessoa jurídica, né? Que é Átomo Limitada. E o que eu acho bacana para mostrar para vocês é aqui, ó, total de filhos que eu tenho. Tenho 7 filhos no total. E eu tenho em equipe 879 pessoas. Que eu acredito que essa diferença aqui, de 200, quase 280 pessoas de diferença, é o que eu não estou recebendo por ser prata e ainda não ter pego a sexta linha, que é o ouro. Então, como eu sou prata, eu só recebo até a quinta linha. Tu ter ali uma movimentação sobre 600 pessoas é ótimo, mas ter sobre 800 é melhor ainda. Então, o teu negócio ele pode ser exponencial, tá? Uma frase que eu ouvi de uma amiga uma vez, ela disse assim: é muito melhor você ganhar 1% de cada pessoa
de 100 pessoas do que 100% em cima de você mesmo. Então, às vezes, a gente trabalha numa empresa 8 horas por dia. A gente costuma dizer até que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Então, você entra no negócio muitas vezes com uma dedicação pequena. O negócio é você dar o primeiro passo. Ah, Thailise, o bom é entrar para fazer bem feito. Concordo contigo. Mas, às vezes, o feito, né, é melhor do que não fazer nada. Depois a gente busca o perfeito, né? Então, dá o primeiro passo, te dá essa oportunidade, é o que eu posso dizer para vocês. Esse negócio realmente mudou a minha vida. Hoje eu tenho uma tranquilidade, gente. Eu sou mãe solteira, né? Já fazem. Meu filho está com 15 anos, desde os 3 aninhos de idade eu crio meu filho sozinha. Então, hoje eu estou morando num condomínio, numa casa maravilhosa. Eu brinco, né? Agora eu tenho 3 banheiros para limpar. Estou num lugarzinho maravilhoso que eu escolhi. Estou com planos de trocar o carro, planos de viagens, tantos planos bacanas. Então, acho que nós podemos fazer, muitas vezes, não só com a força do nosso braço, mas muitas vezes dando espaço para que você possa ter vários braços te auxiliando. Que isso também vem não só através da venda, porque a venda te dá o ganha-pão do hoje, mas também tu está construindo riqueza no momento em que você compartilha essa oportunidade com outras pessoas. Às vezes eu trabalho 8 horas do meu dia numa empresa, eu não tenho tanto tempo disponível, mas eu vou cadastrar alguém que vai conseguir focar nisso. Quando eu convidei o Bagé, ele estava buscando uma renda extra, ele vendia consórcio. Então, para ele, ele encarou isso aqui como uma renda extra no início. Então, eu também, oficialmente palestrante, mas agora todas as palestras que eu faço, elas sim que são minha renda extra. Esse aqui virou meu negócio principal. E isso é uma transformação que ela vai acontecendo muitas vezes aos poucos. Mas é você que tem que tomar a decisão, tá? Cada um por si. A gente planta e vai colhendo, né, Bagé? Bota o Maravilha, microfone. Thalys. Isso aí. Parabéns aí pelo ótimo resultado e muito obrigado mais uma vez por ter lembrado de mim na época lá. E a gente está aí agora nessa parceria de quase 2 anos com a Ozox. Eu Muito que bom. agradeço, né, por tu ter me dado a oportunidade também de falar sobre o negócio para você. Aliás, né, tive o auxílio ali do Leonir, que foi imprescindível, porque quando a gente entra no negócio, gente, eu não sabia fazer uma apresentação. Eu olhei para o Leonir, não, mas eu preciso de ajuda, porque eu não sei nem apresentar. É muita informação de uma vez só. Hoje a gente fala de olho fechado, mas na época, por isso que é importante também o fato de você ter um patrocinador, que é a pessoa que te convidou, porque essa pessoa vai ser teu braço direito. Essa pessoa é que você vai bem. Então, é algo muito positivo. Você tem auxílio, né? Isso aí, maravilha. É um negócio diferente do comum que a gente está acostumado no tradicional, onde você entra numa empresa e você tem competição para, né, para pegar algum lugar melhor. Aqui não, aqui a gente tem uma colaboração, realmente todo mundo se ajuda, se apoia. Então, nosso modelo de negócio é algo extraordinário. Eu falei pro pessoal, né, sempre quando a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, falei, o produto é fantástico. Daria para fazer uma ótima renda como vendedor, né, com esse produto. Mas o que me encantou e me encanta muito na Ozox e me deixa, né, olhando para frente aí muito animado, é porque o nosso modelo de negócio realmente é um grande diferencial, né? Ele é preparado para que a gente entre nele, construa um trabalho e ele se torne exponencial. E isso, né, ao se tornar exponencial, ele vai virar uma grande renda recorrente. E tendo renda recorrente, aí a gente pode fazer muitos planos, né? Porque a gente pode estar em qualquer lugar, né? Aí sempre trabalhando, sempre passeando e a renda é maravilhoso todos os dias, né, Thalys? Olhar para o nosso escritório virtual e ver que, opa, pô, entrou R$ 500, entrou R$ 1.000, entrou R$ 2.000, às Mas vezes mais. É. que dá Eu- para a Thalys mandar um Pix para nós aí no final do ano agora, fazer um churrasco aqui. Ela está lá em São Paulo, mas nós estamos aqui, né? Na praia, Capão da Canoa. Sofrendo em Capão da Canoa, Eu acho que sofrendo, dava, sofrendo em né, Capão. para mandar um Pix aí, já que, né, tá legal o ganho dela, dá para compartilhar aí né? Pois é, Um bônus, ela né? Um falou, bônus. falou em renda extra, uma renda extra de 20 mil por mês ajuda um pouco, acho que quebra um Não galho, tem né? muito, dá lá. Quinhentão já dá para nós fazer um churrasco aí, top. Nós vamos encontrar ela lá em Maringá agora, na festa de final de ano da empresa, vamos cobrar ela pelo menos umas caipiras, né, Leonir? Se gosta de uma caipira, vamos cobrar ela uma caipira, alguma coisa, ela vai pagar para nós lá. Com Pra mim, uma certeza. água, umas águas, nem que seja, alguns doce, alguma coisa.
Mas, amigos, era isso. Obrigado pela participação. Leonir, passo para ti a palavra, meu amigo aí. Valeu pela parceria, pelo espaço. Thalys, valeu pela parceria também. Sempre bom estar com vocês aí. Um abraço a todos da live, os amigos que estão aqui. Tá contigo, Leonir, a palavra aí. Até a próxima. Valeu. Show de bola, isso aí, obrigado a dupla aí, né? Que dupla, né? Que duplão, Bagé e Thaís, espetacular. Duas pessoas que falam muito bem, né? Thaís fala muito bem do ozônio, dos óleos, Bagé fala muito bem do negócio. É isso aí, só agradecer, né? Então tome a sua decisão, né? Faça você o dono do seu negócio. Aqui nós somos o dono do nosso negócio. Contem com a gente, né? Conta, a equipe está aí para auxiliar, que todos tenham sucesso. É esse o nosso objetivo, né? Se a gente estava lá ajudando a fazer o trabalho, por quê? Porque a gente não quer que as pessoas entrem só por entrar na Ozox, né? É que tenham um resultado, que atinjam o seu objetivo, a sua meta, o seu propósito quando faz o cadastro, né? Mas é isso, né? O sonho, a meta, o propósito fica contigo. A gente espera ter ajudado. Contamos com vocês. O mês está só no meio do mês, né? Estamos só no meio do mês, as promoções correndo. Vamos lá, né? Olha aí para os seus filhos, para os seus netos. Lembra eles que tem grandes possibilidades de sorteio da HB20 esse mês, né? A gente não pode perder essa oportunidade, né? Então, se você está para fazer agora o cadastro, informe bem das promoções. Tem muito motivo para você já começar acelerando forte nesse negócio. Tá certo? Então, muito obrigado aí pela paciência de vocês. Ó, ficou muitas pessoas aí até agora, né? Então, o papo é gostoso. Segunda-feira, né? Segunda-feira maravilhosa, sempre aí com muita informação. Tá certo? Esperamos vocês né, no decorrer da semana. Amanhã tem reunião da empresa para os distribuidores que são cadastrados amanhã de manhã, então tem a reunião da Ozox, certo? O pessoal está lá em Passo Fundo hoje, amanhã tem Tapejara, né? Reunião presencial, lembrando também. Leonir, aproveitando isso, agora lembrei que estava esquecendo. Nós temos aqui presencial em Novo Hamburgo também. Quarta-feira, dia 19, aqui na ACI Novo Hamburgo. Comigo, Daniel, Alex, Enio, mais um monte de amigos aqui, né? A liderança, com muitos convidados, muitos colegas aqui de trabalho, faremos, a gente faz uma vez por mês, né? Então, nesse mês de novembro, vai ser agora quarta-feira, dia 19, a partir das 19h30, começando às 20 horas ali a apresentação. Tipo o que foi feito na live aqui, vai ser feito presencial ali por nós, né, na ACI. Então, quem for da região, tá mais do que convidado, tá convocado a comparecer lá. Pode levar convidados, convidados não pagam, para quem é distribuidor, paga R$ 25 apenas, que tem lá um cafezinho, algumas coisas que acompanham, para ajudar no custo do espaço do auditório. Então, quarta-feira, dia 19, agora, né, quarta-feira dessa semana, grande evento aqui em Novo Hamburgo. Se você não é da região, mas tem algum conhecido, alguém da região que você queira convidar para que conheça a Ozox através, né, do nosso evento aqui, pode convidar, ele é aberto para todo mundo, realmente, né? Não importa a equipe que seja, todos são muito bem-vindos. Fica aí o convite, então, quarta-feira nos encontramos presencialmente em Novo Hamburgo. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Então é isso aí. Viva melhor. Viva Ozox! Viva Ozox! Valeu! Viva os Ox! Viva os Ox! Viva os demais, um abraço a todos aí, pessoal. Viva melhor, viva os Ox! Fala, velho. Valeu. Viva Ozox, Larinha! Viva. Boa noite.